eu trabalho como produtor, como afiliado, com tudo. Você tem que ser afiliado de coisas que você não consegue criar. Tem muita ferramenta que às vezes me paga $1.000 por mês de comissão, $2.000 por mês. Um erro que eu vejo muito comum também do pessoal que começa a ganhar dinheiro fala assim, não, $1.000 por mês é pouco dinheiro, R$5.000 só, R$10.000, isso não faz diferença pra mim. Eu mesmo, eu era meio que gosta da galera aí, 10 mil a mais pra mim, não faz diferença. Imagina um filtro cheio de água e eu tinha vários furinhos assim, que ficava vazando dinheiro e eu não dava muita atenção. Porque como eu tinha um filtro muito grande de água, eu não ligava. Às vezes num mês eu perdia R$50.000. E vou te falar, tem muita gente que não liga de perder R$50.000. Só que é 50 mil de lucro, cara, não é 50 mil de faturamento. Às vezes pra você lucrar 50 mil, tem cara que tem que faturar R$500 mil pra lucrar 50. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no YouTube e no Spotify. Eu sou o Felipe e se você tá pelo Spotify, salva essa playlist. Inclusive, sabia que dá pra você comentar no Spotify agora? Pois é, arrasta pra cima que eu tenho certeza que vai aparecer ali na aba e eu quero saber o que você achou desse episódio. E olha, no YouTube é só você se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E aqui embaixo, deixa nos comentários também, porque a galera gosta de interagir e colocar todos os insights desse podcast. Mas olha, sem enrolação, que o meu convidado de hoje é simplesmente um dos maiores especialistas em vendas de infoprodutos do Brasil, se não da América Latina. O cara tá no mercado vendendo online há mais de 15 anos e já vendeu, pasmem, mais de 100 milhões de reais nesses 15 anos e vai dar uma aula de como manter essa consistência no mercado digital. E eu tenho certeza que se você ficar até o final, vai valer muito a pena para você aplicar na sua operação ou até mesmo na sua vida. Tô aqui com ele, João Pedro Alves. Cara, prazerzão ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite. Vamos contar um pouquinho da minha história pra galera aprender bastante sobre infoprodutos. E João, eu tenho certeza que antes de todo esse resultado que você trouxe pra tua vida, pra tuas empresas, existia uma vida ali antes do mercado digital. Então, o que você fazia? Como que você foi se desenvolvendo até chegar, de fato, à internet ali em 2010? Tá, vamos lá. Bom, eu sou do interior de Minas e eu falo que a minha vida começou a mudar depois que eu passei numa prova pra entrar pra Marinha. E aí eu passei nessa prova, eu tinha mais ou menos 15 anos. E aí eu fui estudar no Rio de Janeiro. Então eu estava acostumado em Minas, fui morar muito cedo no Rio de Janeiro. E especificamente em Angra dos Reis. Eu estudava num colégio chamado Colégio Naval. E aí, ali foi o primeiro contato, né, que eu tive. Na verdade, a primeira vez que eu tive a necessidade de ter dinheiro. Por quê? Porque eu gostava de ir pra minha casa, né, no caso em Minas, no final de semana, pra ver meus pais. Então, tudo que eu queria era ver meus pais, porque eu era muito novinho ainda. Então, eu cortei os laços com meu pai bem cedo, assim, com os meus pais bem cedo. Então, logo que eu entrei ali mais ou menos 2009, né, na verdade, meu primeiro ano foi 2009, 2010, eu comecei a trabalhar com a internet. E qual que foi o meu primeiro negócio? Foi vender produto importado. Então eu comprava produtos de fora, principalmente suplementos, então vendia whey, vendia termogênico, essas coisas. E aí com o dinheiro eu usava para comprar passagem para ir para casa no final de semana. Não conseguia ir todo final de semana, mas ali ia 1 ou 2 vezes por mês. Então o meu primeiro objetivo com o dinheiro era basicamente isso. Então aí eu comecei a trabalhar com a internet. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha um problema nesse mercado de importação, que eu não tinha escala. Porque eu comprava os suplementos, eles chegavam ali, né, pra mim, chegavam os pacotes, e quando o estoque acabava, eu não tinha mais o que vender. Então eu sempre tive esse problema, sempre tentava pensar, né, em alguma maneira de conseguir vender mais. Na época eu ganhava, sei lá, uns 3, 4, 5 mil no mês no máximo, entendeu? Isso eu tô falando de 2010, tá? 15 anos atrás. Mas aí ali pra 2013 eu conheci o marketing digital, mais ou menos 2013. E aí eu criei minha conta, né, no caso, na época só existia a Hotmart, eu criei ali em 2013. E aí comecei ali a trabalhar, só que eu demorei bastante a ter resultado. Eu demorei quase 1 ano pra ter resultado, porque, na verdade, essa é a primeira lição que eu acho que dá pra passar pra galera aqui do podcast, porque na época, eu acompanhava uma pessoa e aí ela falava assim que eu tinha que fazer um blog e postar artigo nesse blog. E aí eu fiquei ali quase 1 ano postando artigo e não conseguia fazer venda de jeito nenhum. Até que um dia, um amigo meu me falou assim, João Pedro, você tem que prestar mais atenção, a primeira lição, você tem que prestar mais atenção no que o jogador faz e não no que ele fala que faz. Então, ele falou assim, olha, essa pessoa ela não ganha dinheiro com blog, ela ganha dinheiro vendendo um produto digital. E aí eu falei, nossa, como eu não pensei nisso antes? Faz bastante sentido. E aí eu comecei a pensar nisso, em criar meu primeiro produto digital. Né? Eu comecei ele como afiliado e depois eu criei meu próprio produto digital, que era um produto justamente ensinando o que eu fazia, que era comprar produto lá de fora e vender aqui no Brasil. Então era um produto de importação. Na época era 2014, eu comecei a vender em 2014. Então eu demorei quase 1 ano para ter resultado, mas depois que eu comecei, nunca mais parei, né? Aí meu primeiro produto foi de importação, depois eu tive produto de milhas, tive vários tipos de produto de emagrecimento, aí comecei a fazer coprodução também, aí fiz de tudo um pouco. Aí comecei a vender em 2014 e desde 2016 que eu começo a ter resultado expressivo.
Que foi aí desde janeiro de 2016 que eu faço mais de 10 mil por dia de faturamento, entendeu? E aí, tô aí até hoje. Cara, e eu vejo que ter essa consistência desde 2016, a gente tá em 2025, vão fazer 10 anos ali de consistência imensa, sabe? É. Então, como que você foi se desenvolvendo essa resiliência nessa tua trajetória? Porque começando ali no digital, pô, vendendo infoprodutos, ainda que é um produto que você não sabe até quando vai ter escala. Então, como que você foi aperfeiçoando e criando essa casca mental ali de você ter essa resiliência pra continuar sempre nesse mercado? Muita gente me pergunta isso. Daqui a pouco já vou fazer, então, 10 anos fazendo 10 mil por dia de faturamento, entendeu? Então é bastante tempo mesmo. Eu acho que eu tô sempre estudando, sabe? Eu tenho a consciência que eu não sei tudo. Então eu tô sempre estudando, analisando o mercado, porque o mercado digital, ele é impressionante. Eu falo que ele é o mercado mais democrático do mundo. E ele muda muito. Então isso é muito bom, até pra pessoa que tá começando, porque é muito comum você ver uma pessoa que começou, por exemplo, esse ano, no ano passado, às vezes ganha muito mais do que uma pessoa que tem 10 anos de mercado, que tem 15 anos de mercado, entendeu? Por quê? Porque o mercado muda muito e as ondas vão mudando. Então, isso é o que é legal do digital. Eu acho que quando você chega no mercado fixo, no mercado tradicional, pô, é muito difícil você competir com uma pessoa que tem 10 anos, que tem muito tempo de mercado. Agora no digital, não tem problema nenhum. Você literalmente sai na sua casa, às vezes agora você não ganha nada, e daqui a, não vou te falar que é amanhã, mas às vezes daqui a 6 meses, você pode estar ganhando muito dinheiro. E isso não acontece no mercado tradicional, entendeu? Então essa, na minha visão, é a grande vantagem do digital. E você tem que sempre se manter atualizado, ver o que tá em alta. Eu me considero uma pessoa que eu adoro ficar fazendo espionagem, né? Vendo o que tá em alta no mercado. Olho literalmente todo dia eu olho. E nunca fico pensando, eu já sei de tudo, já tô... Sabe? Nunca acomodar. Acho que esse é o grande segredo. E sempre tá tentando melhorar. Todo dia eu penso um pouco sobre como que eu posso melhorar minhas vendas, se eu posso melhorar alguma coisinha aqui ou outra no funil, posso trocar uma lead, enfim, sempre tô tentando melhorar. Porque o que acontece com o pessoal é que eles ficam muito parados, entendeu? E aí a pessoa às vezes até consegue fazer um lançamento grande, fazer um produto virar, mas não consegue se manter por longo prazo. E eu acho que é isso. E eu vejo muito que, como você tá sempre espionando e vendo as ofertas e os tipos de nicho que estão mais vendendo, o que você vê hoje pela sua espionagem mais recente que você vê que são nichos ou até mesmo coisas que são, que a gente pode falar que são oportunidades para quem tá em casa? Sim. Hoje eu vou falar que o que eu tô fazendo hoje, que é completamente diferente do que eu fazia um ano atrás. Pra vocês terem noção de como é que muda, né? Então eu até meio que vendo os mesmos produtos. O pessoal até me pergunta muito assim, João Pedro, mas como assim você vende o mesmo produto, às vezes há 5 anos? Cara, isso é loucura. Mas é porque eu meio que vendo o mesmo produto, mas eu vendo de maneira diferente. Então, por exemplo, na minha visão hoje, no Brasil, o que mais tá funcionando é produto low ticket. Então eu fiz todo um funil, eu adaptei um funil de low ticket para vender os meus produtos. Entendeu? Então é o que tá mais funcionando no Brasil. E aí, fora do Brasil, aí é Nutra. Aí o pessoal na Cartipã tá escalando forte, né? Então é o que eu mais vejo hoje escalado, assim. E aí é muito legal que quando você tá espionando, meio que você não tem como você errar. Porque você realmente tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Às vezes eu vejo... Eu assisto muito YouTube, assisto aqui o podcast de você, assisto muito podcast. E quando a pessoa tá escalada, não tem como ela esconder. Não adianta, entendeu? Vou usar cloak, eu vou usar não sei o que. Cara, não adianta. Se você realmente tá escalado, você dificilmente vai conseguir esconder tudo. Você consegue esconder bastante coisa, mas tudo, não. Então, eu acho que a habilidade mais importante é você tá ligado no mercado, tá espionando. E isso é diário, tá? Você tem que fazer isso todo dia pra você ver as tendências, entendeu? Ver o que tá acontecendo. Se você não tiver essa informação, você tá pulando, nadando no escuro, né? Então não faz sentido. E eu vejo que é muito comum a gente ver e perguntar para grandes players do mercado quais são os nichos que mais funcionam. E a galera que tá em casa provavelmente até já saiba que são nicho de emagrecimento, nicho de renda extra e nicho de, por exemplo, um nicho que pega numa dor, por exemplo, disfunção erétil, calvície, etc. A gente sabe disso. Só que dentro do ecossistema ali de low ticket, ainda mais Brasil, ainda é essa estrutura que funciona ou você vê que tem nichos ou subnichos para low ticket que são melhores para você começar a se desenvolver? Eu gosto muito de low ticket, eu até incentivo a galera a começar por low ticket. Por quê? Porque geralmente low ticket é um produto barato, né? Pra quem não sabe o que é low ticket, né? Nem falando disso, tem gente que não sabe. Low ticket é um produto de ticket baixo. Então ele vai ser geralmente um produto abaixo de R$100. Eu gosto de trabalhar com menos de R$50, tá? Então, como é que funciona o meu processo de criação de low ticket? Eu vou explicar aqui bem rapidinho, só pra galera entender. Então eu divido basicamente em 4 etapas. Primeiro eu faço a espionagem, né? Vejo o que tá em alta no mercado, na verdade em todo o mercado. E depois, eu gosto mais de trabalhar com renda extra. Então eu vou focar no mercado de renda extra. Mas começa com a espionagem. Depois eu construo o funil. E depois eu faço o entregável. Depois eu faço o tráfego, né? Faço o teste criativo e a escala propriamente dita. Então ali, na parte de espionagem, o que eu vou fazer? Sendo bem
posso fazer muitas espionagens, mas eu vou ensinar aqui a maneira mais simples de todas. A maneira mais simples seria eu entrar na biblioteca de anúncios do Facebook, usar alguma ferramenta pra tá filtrando ali os anúncios mais escalados. Porque se você entra ali na biblioteca sem ferramenta, você vai achar um monte de anúncio aleatório. Mas eu quero saber os mais escalados. Daí eu, por exemplo, eu uso uma ferramenta chamada Spy Ads. Daí eu entro ali e digito, por exemplo, sei lá, pra low ticket eu gosto muito de pesquisar assim, 9,90, 19,90, 29, já aparece pra mim os produtos. E tem vários termos ali que você pode usar pra fazer isso. Então a primeira coisa é isso, eu já acho um produto escalado. E aí eu vou modelar esse produto. Só que muita gente confunde modelar com copiar. Você não vai copiar o produto. Porque se você copiar, você não vai ter tanto resultado. Você tem que melhorar o que já existe, entendeu? Então, beleza. Peguei, melhorei o que já existe. Então agora eu tô com a minha ideia pronta, tô com mais ou menos o que eu vou fazer ali. Aí eu monto o funil. No funil, o que eu faço? Eu ou vou montar um funil de página de vendas direto ali mesmo, sabe? Uma página de vendas completa, com o botão aparecendo. Porque como é um produto de ticket baixo, é diferente de, por exemplo, o que eu fazia há 2, 3 anos atrás. Que era o quê? Tráfego para VSL, né? Botão com delay. E a gente mandava tráfego ali. Só que hoje eu vejo que a galera tem um pouco de preconceito com isso, porque isso já tá muito batido, entendeu? Então o que eu faço diferente hoje? É uma página de vendas toda aberta, já tá com o botão aberto. O problema e a solução tá muito bem clara na página. E aí ou eu uso uma página de vendas ou eu uso um quiz. Tá? E aí então essa é a segunda parte do funil. Terceira parte é o entregável. Aí eu começo no entregável, tem uma ferramenta que chama Gamma App. Não sei se alguém aqui já falou no podcast, já deve ter falado. Mas ela cria PDF. Então, para eu testar um produto, geralmente eu crio o PDF mesmo. Não fico muito preocupado com o entregável assim de cara. Por quê? Porque eu primeiro quero testar se funciona. Aí depois que eu testei, que eu vi que tá dando bom, aí sim, aí eu vou me preocupar bastante. Vou colocar mais coisas ali dentro do método. Vou colocar vídeo, vou colocar grupo às vezes, entendeu? Vou melhorando o produto, suporte no WhatsApp, enfim. E aí, vamos para a quarta etapa, que é o tráfego. Aí no tráfego, eu gosto bastante de testar os anúncios primeiro, né? Daí, na verdade, tráfego, o pessoal fica dificultando muito. Eu faço só CBO, triplo 1, entendeu? Até pra testar criativo também, eu só faço CBO. No low ticket, eu gosto muito de subir muito criativo, sabe? Aí, o que eu faço no low ticket também? Na verdade, isso vale pra qualquer nicho. Eu pego as copies que mais validaram, que mais deram bom, e eu peço pro ChatGPT. Me dá ideias de outras copies, baseada nessa, entendeu? Então, há mais ou menos um ano atrás, eu não usava tanto ChatGPT. Até eu descobri o poder que esse negócio tem. Esse negócio é muito bom mesmo. E eu tinha um pouco de preconceito, assim, falava, eu gosto de fazer eu mesmo e tal. Nunca que um computador vai ser mais inteligente do que eu. Só que, cara, é impressionante. Quanto mais dados você dá pra ele tem umas ideias muito boas. Assim, a IA, né? Então, eu uso bastante IA hoje. Tudo, na verdade, tudo que eu faço na minha vida hoje, até coisa pessoal mesmo, eu jogo na IA, entendeu? Eu peço a opinião dela, tô pensando em fazer isso. E IA também não tem muito segredo. Na minha visão, quanto mais dados você dá pra ela, quanto mais informação, melhor ela vai te dar o resultado. Então, eu crio vários criativos ali através de IA. E também eu gosto muito de pegar vídeo viral do TikTok. E aí tem uma ferramenta também que chama TikViral. E aí eu entro no TikTok e eu pego os conteúdos que estão com mais visualização. E aí eu pego ali e uso eles de lead no meu criativo, entendeu? Então, geralmente eu faço criativo em vídeo, usando essa ferramenta aí pra ter... A lead, ela é sempre uma lead que viralizou. Ou eu pego o vídeo exatamente igual ao do TikTok, ou eu faço, às vezes, a mesma fala, só que com outra pessoa falando, no caso o Isso expert. pro criativo. E aí nos primeiros segundos ali, pro hook inicial. A lead, quando eu digo lead do criativo, são os primeiros segundos do criativo. Porque muitas vezes, você não precisa de gravar um criativo novo. Inclusive, como que eu faço nas minhas operações? Eu parei de fazer criativo inteiro, entendeu? Geralmente eu divido o criativo em lead e body, que é o corpo, né? Ou então eu coloco lead, pré-body e o body, que é o corpo, que é... Ou seja, o corpo, né, do criativo não muda muito. Que é o finalzinho ali com o CTA e tal, a explicação da solução, do problema, da solução, enfim. Isso não muda muito. O que eu mudo mais é a lead. É o início do criativo. Pra trazer a retenção. Pra mudar, pra variar. Isso vale pra VSL também. Às vezes, apesar que hoje em dia eu uso mais VSL pra vender upsell, pra vender outros produtos pra mesma pessoa, entendeu? De entrada eu tô usando mais low ticket mesmo, que eu vejo que... Aqui no Brasil, tá? Mas eu rodo low ticket também na gringa. Na Cartpanda mesmo. Inclusive eu uso a Cartpanda pra rodar. Então funciona tanto no Brasil quanto fora. E a vantagem do low ticket que eu vejo é isso. É fácil de criar. Você consegue traduzir muito fácil também. Montar, por exemplo, você usa ali o Gamma App. Eu subo primeiro em português, né? E aí no próprio Gamma App eu peço pra ele traduzir pra mim. Eu pago lá o plano pago, né? Pra fazer um entregável melhor. Porque se não me engano no plano gratuito você pode ter 8 cartões só. Ou 20, não lembro. Mas o plano que eu pago pode ter 60. Aí eu crio vários PDFs. Eu também não entrego só um PDF. Eu crio vários. Geralmente, cada
cada assunto, assim, né? Cada momento ali da solução, eu tenho um PDF diferente. Então eu tento fazer o melhor entregável possível, que eu faça rápido, que eu faça tudo com IA. Aí depois eu vou melhorando. E aí é isso, eu vou testando criativo, vou escalando os bons, vou pausando os ruins. E realmente eu sou muito criativo, entendeu? Eu faço muito criativo. Não tem muito pra onde correr. Eu acho que essa história que antigamente você pegava um criativo, rodava ele por, sei lá, 1 ano, 2 anos. Eu acho que hoje em dia o pessoal satura muito rápido, assim. Não sei. Isso pra mim, pelo menos, mudou. Antes eu usava muito tempo o mesmo criativo, entendeu? E uma dica também pra imagem, por exemplo. Imagem, eu fazia muita imagem no Canva e tal. E não é que não funciona, funciona. Só que eu percebi que quando você faz no próprio Instagram, usando as fontes do Instagram, os elementos do Instagram, vende muito mais, entendeu? Então, às vezes, a galera acha que tem que ser um expert em Photoshop, em Canva. Nem precisa, faz no próprio Instagram. Não precisa de preocupar muito. Literalmente, eu monto os meus criativos. Às vezes eu tô de bobeira, tô ali, sei lá, esperando alguma coisa, eu fico ali montando criativo. E depois eu subo. Aí eu vou separando uma pasta e faço em segundos, literalmente. Porque geralmente eu vou trocando só a headline. Aí eu peço, ó, eu já tenho um criativo validado. Aí tem a headline do criativo, geralmente tem uma headline, uma imagem e um CTA embaixo. Daí o que eu faço? Eu pego os que validou, jogo no ChatGPT, me dá outras ideias de headline. Aí ele me dá outras ideias. Aí algumas dessas valida, jogo no ChatGPT de novo. Então eu vou criando criativo infinito. Entendeu? É assim que eu faço. E é literalmente uma máquina de você ficar refazendo criativo e você faz com o tempo hábil ali que você tem, tipo, e vai fazendo e realmente dá certo. E essa dica do Instagram, eu acho que ninguém nunca passou. Sim. Porque é muito difícil alguém abrir um Instagram pra editar alguma coisa no Instagram. Sim, porque você tem exatamente os elementos. Porque às vezes você faz no Canva, por exemplo, sei lá, o coraçãozinho, o palhacinho ali do Canva, ele é diferente de quando você faz no Instagram. Então a pessoa, quando ela bate o olho, não é nativo aquilo ali. Não parece uma postagem do Instagram. Parece outra coisa. Só que quando ela vê que é nativo, aí muda totalmente, entendeu? Pra mim fez muita diferença esse negócio, sabe? Eu parei de fazer no Canva. Eu só faço no próprio Instagram. E é mais fácil de fazer. E você edita ali você, tipo, finge que vai jogar no Stories, isso, mas você edita e salva, né? Salvo. Simples assim. Caraca, e depois você sobe como criativo ali no formato pra Reels e tudo mais. Exatamente. Aí eu faço mais pra imagem. Agora, eu confesso que no caso, quando eu vou subir vídeo, aí eu faço... Aí eu também faço, tipo, eu não faço no Instagram, mas daria pra fazer. É porque o vídeo eu acho trabalhoso fazer no Instagram, entendeu? Mais difícil, é mais agora fácil. Agora a imagem é mais fácil. Façam assim, testem isso aí, depois me conta se vai dar bom ou não. Tenho certeza que vai. Pega esse mesmo criativo que às vezes tá dando bom, que você fez com imagem profissional, no Canva e tal, adapta ele faz o melhor que você puder no Instagram. Não preocupa muito com, vai ficar amador, vai ficar, sabe? Só faz, depois me agradece. Depois manda direct lá que vocês vão ver que vai vender. E deixe nos comentários aqui, viu? Porque até eu fiquei curioso com essa. E olha, cara, ali eu lembro que uma parte da tua história, você tava presente na minha vida também, quando eu ia na hora do almoço assistir os melhores momentos de jogos de futebol. Sim. E aparecia muito o anúncio do seu produto. Sim. Então, conta pra galera o que de fato você fazia naquela época. E como que foi a tua transição, porque você me contou no off que teve uma regulamentação ali, né, dos canais de televisão, que pegaram e começaram a dar copyright e tudo mais, e com direito, né, de eles ter o direito de imagem de uma liga é extremamente caro e tudo mais. Sim. Então, como que foi a tua transição? O que você fazia antes? Como foi a tua transição ali pra migrar de mercado com uma coisa tão sólida que você tava na época? Sim. Isso aí foi uma onda que eu surfei, assim. Não sei se eu posso falar que eu criei essa onda, mas acho que eu fui o primeiro infoprodutor, assim, do Brasil que fez isso. Tanto é que foi por isso que eu consegui ter bastante resultado. E acho que, se não me engano, foi em 2018. 2018, depois da Copa do Mundo. Teve Copa do Mundo em 2018, não foi? Teve da Rússia. Isso, exatamente. Depois da Copa do Mundo da Rússia, eu tive essa ideia. Porque eu sempre assisti muito esses canais de melhores momentos, né, de futebol. Então eu era um inscrito ali dos canais, né? Eu assistia muito, gostava muito, porque eu não tinha tempo de assistir os jogos. E gostava de assistir os melhores momentos, de todos os jogos, assim, que eu gosto bastante de futebol. Mas aí o que aconteceu? Na época eu falei assim, cara, se eu conseguisse fazer um anúncio num jogo de futebol, seria muito foda. Só que aí eu pensei, cara, vai ser muito caro. Eu não quero arriscar um valor tão alto assim. E aí eu tive essa ideia de fazer nos canais. Porque na época eu via que os em alta, tipo assim, às vezes, antigamente no YouTube, eu não sei se tem isso ainda, mas tem um negócio lá que chama em alta. Aí você entrava lá, acho que aparecia 10 ou 20 vídeos. Desses 10 ou 20 vídeos, 80% era canal de futebol. E aí eu falei assim, se eu conseguisse convencer esses caras a colocar um criativo meu no início, eu acho que pode dar muito bom isso. Só que era só na teoria. Aí no início eu tive um pouco de dificuldade de convencer eles, porque eles achavam que, os donos dos canais assim, achavam que era, sei lá, que era golpe, que não funcionava e tal. Mas aí eu fui convencendo alguns e aos poucos depois eu tive os meus também. E aí eu convenci eles. E aí eles começaram a ganhar muito dinheiro, entendeu? Eu até tava conversando com você antes, que eles estavam acostumados a fazer anúncio de uma empresa que chamava OneFootball. Você até falou que conhece, né?
E aí eles ganhavam um pouquinho, assim, acho que era 3 mil Era reais por mês. mixaria. E aí, às vezes, num dia o cara fazia isso, às vezes, entendeu? Então, e aí eu fui conversando os canais. Teve canal até. Isso vale até pra quem quer trabalhar com influenciador, porque na época eu confiava tanto que ia dar bom que eu fiz assim. Alguns canais que não queriam colocar, porque eu realmente queria inundar o YouTube com a minha imagem, entendeu? Eu escutei um podcast de um player americano na época, e ele falou assim que o objetivo dele era que todos os americanos vissem pelo menos uma vez o anúncio dele. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que fazer todos os brasileiros ver um anúncio meu, e a melhor maneira seria através disso. Então aí eu comecei. E aí, é o que eu tô falando, deu muito bom pra mim, porque eu fui o primeiro. E aí eu acho que eu fiquei uns 3, 4, talvez até 6 meses fazendo praticamente só eu no YouTube. E depois o pessoal começou a copiar e tal, mas aí não dava tanto resultado, entendeu? Por mais que às vezes tinha cara que chegava querendo pagar mais pro canal, mas o canal não conseguia vender. Então eu tinha meus canais, tinha um pessoal também que fazia os vídeos e rodava como afiliado. E aí nessa época foi muito legal, porque facilitava muito pra mim rodar tráfego nas outras redes também, porque o pessoal já tava acostumado com o meu rosto. Então eu rodava no Instagram, pô, os afiliados faziam muito dinheiro. Então, tipo, nessa época aí, acho que foi a época que eu mais consegui formar afiliados milionários, assim, entendeu? Porque eu acho que eu sou uma das pessoas no Brasil que mais conseguiu deixar afiliado milionário. Acho que o meu primeiro foi em 2016, entendeu? Então, em 2016 eu já conseguia, não tô nem falando dos meus resultados, tô falando de deixar as outras pessoas milionárias. Então, e nessa época aí também, muito pessoa que tinha canal no YouTube, assim, fez muita grana através disso, porque literalmente consegui inundar a internet, assim, com anúncios. E aí deu muito bom. Aí depois teve essa questão. Porque o que acontecia? Antes, as emissoras não tinham o canal que postava melhores momentos. Então, o próprio pessoal ali do YouTube fazia. E todo mundo gostava, porque facilitava a vida de muita gente. E aí depois, as próprias emissoras começaram a ter os próprios canais delas. E elas estavam dando strike nos canais. Aí meio que foi morrendo e isso acabou. Mas acho que isso aí durou uns 2 anos. Ou mais, se bobear, entendeu? Então foi uma onda aí que... É o que eu tô falando, não vou ser arrogante de falar que eu criei, mas eu acho que eu fui a pessoa que mais surfou essa onda aí. Fui eu. Muita gente também ganhou dinheiro com isso, mas acho que ninguém chegou nem perto, assim, do tanto que eu ganhei, entendeu? E eu imagino que com um resultado tão extravagante como esse, como que foi pra você se readaptar depois que você viu que o negócio tava tendo a sua estabilidade ali, com canais, com afiliados e tudo mais? Você começou a ver que tava dando ruim, que visão do mercado você viu? Porque tem que ter jogo de cintura. Sim. E isso faz parte da tua personalidade ali como resiliência nos seus resultados. Então, como que você teve esse jogo de cintura pra mudar de mercado? E como que você teve essa visão de vou investir nisso aqui porque eu tô vendo que esse mercado aqui tá morrendo, então eu acredito que uma saída pode ser isso aqui. Como que você migrou e o que você pensou na época? Eu sempre faço várias coisas. Eu sempre tenho várias fontes de tráfego, porque na Marinha eu aprendi que quem tem um não tem nenhum. Entendeu? Então, esse é um ensinamento que eu levo pra minha vida, assim. Eu me sinto muito... não gosto de estar numa situação que eu só tenho uma opção, entendeu? E isso eu acho que eu aprendi na Marinha, que o pessoal sempre falava lá, se você estiver na guerra, né? E se só tiver uma arma, e aí, você vai fazer o quê se falhar e tal? Então, eu não gosto da ideia de só ter um produto, uma fonte de tráfego. Então, eu diversifico tudo. Fonte de tráfego, produto, nicho... operações, às vezes, entendeu? Tem várias fontes de renda. Então, eu nunca fico refém de nada, assim. Eu acho que se você que tá assistindo aí, só tem um produto, uma fonte de tráfego, você vai quebrar, entendeu? Isso aí, não tô querendo falar, desejar mal nem nada disso, mas o normal, vai acontecer, não tem o que fazer. Porque uma hora você vai parar de funcionar. Então, você tem que ter pelo menos 2, mas o ideal é você ter vários, entendeu? E até comentando ali sobre low ticket, você concorda que no Brasil o nível tá mais sofisticado do que no global? Eu acho que sim. Por incrível que pareça, eu acho que sim. O pessoal sempre tem essa visão que... eu que tô há muito tempo no mercado, não, o mercado americano é mais desenvolvido, o mercado russo é mais desenvolvido, mas olha os brasileiros. Os brasileiros às vezes vendem mais do que o pessoal lá de fora, entendeu? Rodando lá fora. Então o brasileiro, ele é muito bom vendedor, ele é muito criativo. E aqui no Brasil, acho que, infelizmente, teve muitos golpes, muita coisa assim, o pessoal fica meio com medo de comprar. E eu concordo com isso, né? Eu que acompanhei todas as ondas, né? Então, eu acho que o mercado brasileiro é mais sofisticado, mas dá pra ganhar muito dinheiro também. Eu até hoje vendo muito bem no Brasil. Tô começando a criar um braço de gringa, assim, mais forte, né? Porque eu sempre vendi pouca coisa, mas não representava um percentual relevante nas minhas operações. Mas agora eu tô focando porque é engraçado, porque você vai rodar em outros países, você meio que se lembra um pouco de como era o Brasil há uns anos atrás, entendeu? Então, hoje em dia é bem diferente. O ROI é menor, você tem que ter funil e tal, mas dá pra ganhar dinheiro também. É só que o pessoal acho que tava acostumado com uma vida muito boa, sabe? Era só fazer uma VCL, jogar tráfego e ganhar dinheiro. Hoje em dia não é tão simples assim, mas dá pra fazer muita grana. E quais são os países que você vê que tem um potencial de escala muito grande ali pra vender info?
Olha, eu vou te falar, eu era meio preocupado com esse negócio de país. Só que aí eu comecei a testar, quando eu vou segmentar, por exemplo, no Facebook, eu segmento mais língua. Eu não fico preocupado muito com o país. Eu deixo o próprio Facebook segmentar, entendeu? Aí eu gosto de excluir uns países que não dá bom, né? Tipo, sei lá, Venezuela, eu excluo esses países. Mas eu deixo o próprio Facebook otimizar. Então, geralmente eu anuncio em espanhol, mais latam, e agora eu tô indo pro inglês também. Tentar inglês também. Aí eu quero rodar nas 3 línguas, entendeu? Caraca, e eu acho que é legal você explorar, porque como você não coloca todos os ovos na mesma cesta, então faz sentido você ter operações que não dependem só do Brasil. Sim, Então eu vejo que tem Brasil, tem Estados Unidos, tem Latam, tem vários Uhum. mercados que você está explorando. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar com a galera é porque quando a gente tá falando de funil, e ainda mais low ticket, Brasil, Uhum. como você falou que é um dos principais hoje, cara, como que funciona a tua estrutura de fato aqui no Brasil para vender low ticket? Porque você falou de CBO e tudo mais, só que eu vejo muita gente perguntando, sempre que é um convidado que fala sobre low ticket, eu vejo muitos comentários ali aqui no YouTube ou no Spotify do pessoal falando, pô, mas é low ticket, mas o CPA não pode passar de quanto? Como que eu vou precificar? Quais são as principais dúvidas que os seus afiliados têm ou que a galera que tá junto contigo tem, que você consegue ajudar o pessoal que tem essa insegurança de vender low ticket no Brasil? Na minha visão, low ticket, o seu objetivo tem que ser que empatar na entrada. Quando você começa a rodar, você geralmente não começa escalando muito forte. Então, com orçamento baixo, eu acredito sim que dá pra ter ROI com low ticket, entendeu? Na própria entrada ali, você consegue ter ROI. Só que a ideia, como eu tô falando, é você escalar. Porque, ainda mais hoje, no mercado eu vejo que o pessoal está certo. É muito diferente quando eu comecei. Por exemplo, quando eu comecei, sei lá, o cara que colocava R$ 500 por dia era muito escalado, entendeu? Hoje em dia o pessoal faz teste de criativo com isso, entendeu? E às vezes é bem mais que isso, entendeu? Então, assim, a sua ideia tem que ser escalar. Então, como que eu penso low ticket? Eu começo, testo ele. Ah, validou. Aí eu começo a colocar outros produtos no funil. Então, assim, eu devo oferecer, olha, pode parecer exagerado, mas é uns 20 produtos que eu ofereço pra pessoa. Caraca. Mas não é de cara, entendeu? Uhum. Eu ofereço, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui de um produto meu que vende meio de low ticket, tá? Pra galera ter uma ideia. Aí tem o produto principal, que ele é mais ou menos ali menos de R$ 50. Tem os order bumps, que é mais ou menos R$ 9,90 cada um. Aí vem os upsells. Aí tem upsell de 97 com não-sell, upsell de 147 com não-sell. Aí depois que a pessoa faz a compra, 30 minutos depois, tem esses upsells, mas eu já ofereço outro produto. Caraca. 3 e meio dias depois, marketing ou... Meu marketing, WhatsApp, SMS, tudo. 3 dias depois, eu já ofereço outro produto. 7 dias depois, eu já ofereço outro produto. 7 dias depois, outro. 7 dias depois, outro. Só que às vezes eu não ofereço descarado. Eu mando um conteúdo, né? Mando algum assunto sobre o nicho e aí lá dentro tá vendendo outra coisa, entendeu? Mas eu sempre tento vender várias vezes pra mesma coisa. Eu não entro em negócio que você só vende uma vez pra mesma pessoa. Não entro. Já fiz muito negócio assim, mas eu chamo esse tipo de negócio de trocar dinheiro. Você bota dinheiro, tira dinheiro. Só que ele não é muito sustentável, entendeu? Então eu não trabalho mais com isso. Tudo que eu vendo hoje, eu tento construir um ecossistema em volta daquele cliente, né? Então eu tenho não só produto digital, às vezes eu vendo software, vendo várias coisas ali pra mesma pessoa, entendeu? Então se você... Outra coisa também, você tem que evitar esse negócio de vender uma vez só pra mesma pessoa. Ah, mas eu tenho order bump. Cara, mas todo mundo já faz isso, você tem que ter outras coisas, entendeu? Porque se você ficar dependente só de um funil ali, você ganha dinheiro, mas daqui a um tempo você já não tá ganhando dinheiro. Aí você fica aquele negócio, você tá acostumado às vezes a ganhar 50 mil por mês, aí começa a ganhar 5, 10, entendeu? Então, acho que você tem que ter vários produtos. Entendeu? Não tem pra onde correr. Se você não tiver vários produtos, vai dar ruim em algum momento. Não recomendo. E você acredita que a sofisticação de mercado do jeito que tá, como que você acredita que pode ser o futuro do mercado de infoprodutos daqui a 5 anos? Porque eu imagino que já trouxe grandes players aqui também, como você, e eu fiz essa pergunta pro Lúcio Arts, no episódio 100 no ano passado. Uhum. E, cara, ele falou que, tipo, o mercado não se determina por anos, mas em meses. Sim. Então, verdade. eu imagino que... Como que você vê o futuro do info? Porque é muito... Claro, é uma pergunta muito aberta, mas ao mesmo tempo, a gente vê que dá pra gente ter uma ideia de como que o mercado vai limpando. Que ao mesmo tempo como o pessoal tá olhando pro global, tá meio que limpando o nacional. Sim. Então, o que você pensa em focar e como empresário? O que você indica que o pessoal faça hoje em dia? Cara, eu acho que o que mais muda, vou ser sincero, é a questão da entrada, da aquisição de cliente, né? Isso é o que mais muda, porque, sei lá, quando eu comecei, o pessoal fazia VSL em vídeo, com aquela, como é que fala?
tipo slide, entendeu? Uhum. Texto passando na tela, então isso aí já era o suficiente. Aí depois o pessoal Ah, começou... fundo branco e letra preta, né? Isso, enfim, tem um nome isso aí, eu nem sei qual é o nome disso, mas é o que eu comecei fazendo isso. Aí depois o pessoal começou a colocar no início o expert aparecendo e depois esses mesmos slides. Aí depois era só a pessoa aparecendo. Aí depois era, cara, sei lá, era cinematográfico. Enfim, vai mudando a aquisição do cliente. Mas a ideia de você ter vários produtos, de você vender mais vezes pro mesmo cliente, de você ter uma escada de valor, de você começar ali com um produto mais barato e ir subindo, isso aí eu acho que nunca vai mudar, entendeu? Mas a aquisição de clientes sempre vai mudar. Na minha visão, né, na minha humilde opinião, hoje o mais fácil é low ticket, entendeu? Pelo valor, é um valor baixo, o pessoal não pensa muito pra comprar, o pessoal, igual eu tô falando, ficou com um pouco de medo depois de todos esses anos de comprar na internet, no Brasil, no caso. Eu acho que o pessoal tá com o poder de compra menor agora também. Então, tipo, tudo isso influencia, entendeu? Mas aí é você adaptar ao mercado. Tem um monte de gente aí comprando, tem muita gente ganhando muito dinheiro, entendeu? Não acha que, não tô ganhando mais... Às vezes a pessoa escalou alguma coisa, não tá conseguindo ganhar dinheiro agora. Às vezes é você que tá fazendo as coisas erradas, né? Você tá focando nas estratégias antigas que não funcionam também mais. Então, volta naquilo que a gente falou no início. A pessoa tem que espionar o mercado, cara. Tem que espionar. Eu não gosto muito da ideia de criar coisa do zero. Eu acho que o pessoal que mais ganha dinheiro é melhorando o que já existe. Não é não tendo nenhuma ideia genial nem nada disso. Entendeu? E como você é skin the game, eu tenho em mente que existem ferramentas, integrações que você usa na tua operação que são imprescindíveis. Uhum. E, cara, como você é uma pessoa que vende ali mais de 10 mil por dia, Uhum. então realmente você tem um resultado escalável, mas melhor do que um resultado escalável é um resultado constante. Uhum. Então, quais são as ferramentas, integrações, aplicativos que você usa ali no teu dia a dia, na tua empresa, que se você tivesse que abrir ela do zero, você pensaria nelas logo de cara? Alguma ferramenta de espionagem, tá? Eu uso essa, Spyets, que é baratinho e me ajuda bastante, assim. É que não tem pra onde correr, essa aí não tem pra onde correr, entendeu? Você tem que espionar. Você pode usar alguma outra aí que você gosta. Ela é tipo uma extensão de Google ali? Extensão. Spy Ads. Isso. E aí... Deixa eu pensar aqui. Pra quem tá começando, né? É porque às vezes a pessoa que tá começando era igual eu. Tipo, eu até tinha dinheiro na época, não era muito dinheiro, mas eu não queria. Eu tinha... Sei lá, eu li algum livro. Eu li poucos livros na minha vida, pra falar a verdade. Mas eu li alguns e aprendi algumas coisas e nunca mais esqueci. Falava de não colocar dinheiro de um negócio no outro. Daí eu não queria colocar dinheiro de um negócio no jeito nenhum. Então eu meio que literalmente comecei do zero no digital, entendeu? Então... Cara, eu acho que de verdade, você não precisa de muita ferramenta assim. Talvez alguma hospedagem, não sei, pra montar sua página de vendas. Eu acho que o mais importante é você começar. Não acho que... Tem gente que vende e manda direto pro checkout, entendeu? Nossa, é verdade. Então, assim, às vezes não é tanto ferramenta, e sim você começar, entendeu? Eu vejo o pessoal ficar adiando muito começar. Todo mundo eu escuto. Eu comecei há 12 anos atrás, no marketing digital, né? E eu sempre falo, podia ter começado antes, né? Porque eu conheço gente que começou em 2008, 2009, sabe? Então, e se você começa a ganhar dinheiro agora, você vai falar, putz, por que eu não me dediquei antes? Por que eu não foquei um pouco mais antes, né? Podia ter ganhado muito mais dinheiro. Mas isso aí é normal. Você tem que começar. E errar no início e depois você vai começar a acertar. Não tem muito segredo. E até quando eu tava falando de integração, aplicativo e tudo mais, Uhum. seriam referente a automações, disparos e coisas que você acha que seriam importantes. Hoje o WhatsApp é muito forte, né? Tem que Então, ter... o que eu ia falar. Uma operação que, por exemplo, tem um X1, seja tanto para aquisição de cliente ou que seja um X1 ali nessa parte de suporte. Você acha que tem algum aplicativo, tipo, sei lá, Reportana, DevZap, alguma coisa que você utiliza que você fala, pô, todo infoprodutor que tem que ter pelo menos... Se você pudesse listar 3 dessas integrações. É que eu uso muitos, entendeu? Mas eu não acho que isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, sei lá, DevZap. Eu uso muito DevZap pra mandar mensagem pra grupo. Pra muitos grupos, sim, porque eu tenho muitos automático. grupos. Só que, tipo assim, o cara que tá começando, ele não vai ter muitos grupos, entendeu? Então, assim... É uma ferramenta importante, mas acho que depois de uma fase na pessoa. Mas se fosse pra eu citar as 3 que eu mais uso e que eu acho que são baratas para iniciante, acho que Spyets pra espionagem. Eu acho que alguma hospedagem, tipo, eu uso a Hostinger, tá? Pra montar página de vendas. E alguma coisa pra WhatsApp, talvez? Alguma coisa pra WhatsApp. Uhum. Alguma ferramenta pra WhatsApp que te ajuda a automatizar o WhatsApp, tá? Eu uso muito uma que chama Zapper, tá? Zapper. Não é obrigatório, sabe? Porque eu tenho muito contato com gente que tá começando. E às vezes isso cria uma barreira na cabeça da pessoa. Eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não vou começar. É verdade. Não é obrigatório, cara. Você consegue fazer sem ferramenta, sabe? A ferramenta é pra facilitar a sua vida. A ferramenta é pra automatizar o que você tá precisando... Que você faz muito manual. Entendeu? Então não adianta você contratar uma ferramenta se você não tem. O que adianta você contratar uma ferramenta de WhatsApp se você não tá escalando? Não adianta nada. Entendeu?
Então, acho que essas aí são as mais importantes, mas não são extremamente, assim, obrigatórias, assim mesmo, não. E você consegue... outra vantagem do digital, né? Muita gente que eu vejo, assim, que é um negócio muito legal, é a questão de... Você consegue com um negócio enxuto ter muito resultado. Ó, pra você ter ideia. Eu tenho uma pessoa só na equipe, Caraca. entendeu? Eu não tenho sócio. Faço tudo sozinho, entendeu? Então, pra vocês terem ideia, hoje, eu faço mais ou menos aí 10 mil reais de faturamento por dia. Só que eu já fiz, por muito tempo, 7 dígitos por mês. Com essa mesma estrutura, entendeu? Então eu uso bastante ferramenta, mas é porque eu não gosto de trabalhar com uma equipe muito grande, com um negócio muito... Não é que isso tá errado, tá? Não tô falando que tá errado. Tá certo até. Eu é que não gosto mesmo, eu gosto de liberdade, eu viajo muito. Enfim, já fui pra mais de, sei lá, 60 países, nem sei quantos países eu já fui. Mas eu trabalho com um negócio enxuto, com uma margem de lucro muito alta, sabe? Então eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é: faturamento é ilusão, lucro é sanidade e dinheiro no bolso é realidade. Então eu foco muito no lucro. João, você fatura 10 mil por mês? Pra mim é irrelevante. Esse valor de 10 mil reais por dia, né, é irrelevante. O que é relevante pra mim é o quanto sobra pra mim no final do mês. Então todo mês eu tento fazer sobrar pelo menos 100 mil reais, entendeu? E esses 100 mil reais eu vou usar pra investir em algum negócio, pra investir sei lá, no banco ali, investir em alguma coisa, né? Então eu sempre penso nisso. E na verdade eu não gosto nem de pensar nesse 100 mil. Eu penso muito em... Esse 100 mil pra mim, na verdade, é 1.000, porque é o que rende mais ou menos por mês, né? Parado no banco. Então eu penso que eu aumentei a minha renda passiva em 1.000 reais, entendeu? Então, é isso que eu penso. Faturamento também é bem ilusão. Porque às vezes você pega um cara que fatura 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, mas ele tem 3 sócios, tem 50 funcionários. No final, às vezes, não sobra 100 mil pra ele. Isso é muito louco, cara. Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu fico pensando, né? Eu falo, caramba, preciso melhorar e tal, mas às vezes a estrutura do cara é muito complexa. E mais uma vez, eu não tô falando que tá errado, tá certo até, tá? É que depende do ponto de vista. Porque tem pessoas... Tem um exercício que é muito importante, que eu falo pra todo mundo, que chama DMP. Não sei se alguém já falou sobre isso aqui. Ainda não. Dia médio perfeito. Então o que é o DMP? Pra você fazer na sua casa. Você vai sentar um dia e vai escrever qual seria o seu dia médio perfeito. Ou seja, não é o melhor dia da sua vida e não é o pior. É um dia que você gostaria de ter todos os dias na sua vida. Então, sei lá, eu acordo 9 horas da manhã, eu vou na academia, eu vou tomar café, eu vou, sei lá, fazer algum esporte que você gosta. Eu almoço tal hora, eu como tal tipo de comida, eu trabalho tal hora, eu trabalho dessa hora até essa hora. Então você escreve qual o seu dia médio perfeito. Por quê? Você tem que montar o seu negócio se tá te deixando mais perto ou mais longe desse seu dia médio perfeito. Porque às vezes tá te deixando mais longe, que era o meu caso. Eu já cheguei a ter equipe grande, ter escritório e tal. Só que eu percebi que o que eu estava fazendo estava me deixando mais longe do meu dia médio perfeito. Então é um exercício pra você repetir sempre na sua vida. Porque a sua opinião muda também. Às vezes agora você tá querendo ter uma equipe pequena. Quem sabe daqui a um ano eu não vou querer ter uma equipe gigantesca, montar um escritório. Então é um exercício que você tem que fazer sempre e pensar se as suas decisões estão te deixando mais próximo da sua vida média perfeita ou não. Porque às vezes pra você, sei lá, ir num jogo todo final de semana de futebol é muito importante. Às vezes pra mim não. Às vezes pra mim é mais importante, sei lá, ir esquiar. Então, será que você morar num lugar quente vai te deixar mais feliz ou vai te deixar mais triste? Então, tipo, no início, eu concordo. Tem que só ganhar dinheiro, pensar em ganhar o máximo de dinheiro que der. Mas depois, eu acho que as pessoas pensam um pouco nisso e às vezes a pessoa fica meio perdida e às vezes até fica menos feliz. Por isso que às vezes você vê uma pessoa que às vezes tem menos dinheiro do que a outra e é mais feliz que a outra. Por quê? Porque ela pensa muito Esse exercício é muito importante. Eu mesmo já falhei nisso, sabe? Então, eu gosto sempre de pensar se o que eu tô fazendo tá me deixando mais perto da minha vida média perfeita ou não. Ou se eu tá me deixando distante. Então, façam esse exercício aí na casa de vocês. Eu vejo que é muito mais fácil a pessoa ficar triste pelo que ela não tem, Sim. do que a outra ficar feliz de uma coisa que ela não sabe que ela precisa. Sim. Então, faz muito sentido, porque uma sente a falta de uma coisa que ela quer como necessidade, Sim. e a outra nem pensa naquilo. Por isso ela já é feliz ali. Sim, sim. Porque ela não fica pensando ou remediando em algo que ela não criou uma expectativa. Sim. Então, tem o frustrado porque não bateu uma expectativa X, e tem a pessoa que não tá frustrada e tá feliz porque ela não criou aquela expectativa. Sim. Então tá tudo na cabeça, de fato, E né? as pessoas... isso é que é o legal, né, do ser humano, é que pessoas são muito diferentes. Às vezes tem gente que gosta muito de carro. Tipo, por exemplo, eu não gosto muito de carro. Nem carro eu tenho. Caraca. Então, não é um negócio importante pra mim. Agora, por exemplo, pra mim é muito importante, sei lá, esquiar. Eu gosto muito de esquiar. Então, assim, eu tento esquiar o máximo que dá no ano. Se eu não esquiar, pra mim, eu perdi um ano, entendeu? Caraca. Então, enfim, é de cada um. Tem gente que gosta de, sei lá, igual eu falei do exemplo do futebol. Eu já gosto bastante de futebol também. Então, bom, é isso.
Pensem aí que isso é importante. E eu acho muito legal refletir, pelo que tu falou ali naquela parte da parte de delegar, e você hoje, de todos os teus negócios, você tem uma pessoa. Sim. Não, eu tenho assim, fixa, né? Sim. Eu faço muito freela, pego muito freela. Ah, Pego muito cara pra me interessante. ajudar, preciso especificamente disso. E gestor de tráfego eu também não conto como equipe ali, né? É porque o pessoal tem uma mania que eu vejo, assim, de achar bonito falar que tem equipe grande, que, tipo, isso demonstra que você é um cara bem sucedido e tal. Ah, eu tenho. Às vezes eu já vi gente contar afiliado como equipe, tipo assim, como. Meu Deus, É, né? se eu fosse contar meus afiliados, tipo assim, eu tenho muito, entendeu? Mas assim, eu vou muito pro lado do. Agora o pessoal tá chamando isso de one person business, né? Ai, meu Deus. Criaram esse nome agora. Mas é um negócio que eu faço Gourmetizada. gourmetizaram. Mas é basicamente você ter um negócio simples, enxuto, que você consegue tocar tranquilo, você consegue tocar de qualquer lugar do mundo, né? Talvez um dia eu mude a minha cabeça, eu queira ter um negócio complexo, com um monte de funcionário e tal. Isso é muito legal. Eu até admiro quem tem. Porque eu acho que é mais difícil do que ter um negócio simples, entendeu? Mas eu gosto mais dessa. Eu acho que tem um negócio. Todo mundo só tem uma vida, né? Então eu quero aproveitar minha vida o máximo possível. E fazendo as coisas que eu gosto. Entendeu? E é uma pergunta que eu vou fazer agora, referente à parte de otimização. Você faz muitas vendas ali por mês, tem um resultado muito bom, com uma equipe enxuta, onde é você mesmo uma pessoa, e claro, tem então a influência de pessoas, terceiros, PJ, prestadores de Sim. serviço. Então, como que você delega tudo isso? Porque eu vejo que muita gente, o ponto principal, para eu ter uma operação rodando e tudo mais, eu preciso de um suporte, é imprescindível ter isso, aquilo. Quais são as funções hoje que essa pessoa mais te ajuda e quais são as funções que você mais contrata externamente? Essa pessoa me ajuda mais com suporte, tá? Por mais que a gente use IA hoje no suporte, que já facilita bastante, mas me ajuda mais no suporte. E é meio que me ajuda em outras coisas também que eu preciso específicas. Mas como que eu posso falar? Eu sei fazer tudo praticamente. Isso que é muito legal, que eu acho que eu vim de uma escola do marketing digital, em que a gente tinha que aprender a fazer tudo. Então, eu considero que eu não sou especialistazão, assim, meio que em nada, mas eu sei fazer tudo. Então, tipo assim, literalmente, se você me dá um computador, eu vou conseguir fazer dinheiro com ele. Eu não preciso de nem ninguém externo. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que são experts, às vezes a pessoa só é expert, tem um cara do tráfego, tem um cara sei lá, de gestor de projetos, eu literalmente sei fazer tudo, entendeu? Só que, e eu acho isso legal, até pra você saber cobrar das outras pessoas, caso você queira contratar, enfim. E aí o que eu tenho de outras pessoas assim, que me ajudam, que eu não considero equipe, assim, sei lá, gestor de tráfego, que às vezes, eu faço tráfego também. Porque assim, eu acho muito estranho, às vezes, porque eu ensino a galera a criar produto e tal, então eu acho, como é que eu não vou fazer uma coisa que eu ensino, entendeu? Então eu acho muito importante eu fazer, já teve épocas da minha vida que eu fazia bem pouco tráfego, mas aí, quando eu ia dar aula, eu tava meio perdido no gerenciador, sabe? Eu clicava meio com medo. Eu comecei a meio que virar um iniciante. Eu sabia mais ou menos o que fazer, mas eu clicava com medo. Já hoje em dia, não. Hoje eu subo campanha todo dia. Então, assim, eu acho que isso é muito importante pra uma pessoa que é um professor, um mentor ali, entendeu? Mas o que eu contrato mais construir páginas, às vezes eu pego alguém. Geralmente eu faço a página primeiro, pra testar, aí deu bom, eu contrato uma pessoa pra fazer uma página melhor, entendeu? Então, mas eu realmente rodo um negócio bem enxuto, assim, talvez para as pessoas seja um pouco até estranho ouvir isso, mas é que eu penso muito em lucro, sabe? E eu não ligo muito o faturamento, sabe? E é o que eu tô falando, tem muita gente que fatura 7 dias por mês que não lucra, eles não conseguem lucrar 200 mil, não conseguem lucrar 300 mil, entendeu? E eu acho que esse foi o meu grande acerto na minha trajetória no mercado digital, porque eu acredito que eu não alcancei sucesso financeiro rápido. E muita gente acha que vai ficar muito rápido da noite pro dia, rico muito rápido, né? Só que é muito raro isso acontecer. Tem pessoas que fazem um lançamento gigante, 10 milhões, 20 milhões, 5 milhões, e aí às vezes fica milionário num lançamento? Tem. Não foi o meu caso, entendeu? O meu caso foi construído degrau por degrau, entendeu? Então, todo mês ali eu tenho uma meta, às vezes, na verdade minha meta é semanal, toda semana eu tenho uma meta de lucro, e depois sei lá, 12 anos eu consegui alcançar aí a minha independência financeira. Hoje já vi, se eu quiser parar de trabalhar, já dá pra parar de trabalhar. Mas eu acho que o jeito que eu fiz é mais devagar, é mais lento. Só que eu acho que é mais fácil, mais seguro, assim, entendeu? Então, e é o que eu vejo que o pessoal que mais tem sucesso financeiro também fez, sabe? Não acho que você vai do nada, sei lá, ganhar 10 milhões num ano, assim. Acontece? Acontece. Geralmente a pessoa que faz isso é muito boa, inclusive. Mas é bem mais raro do que parece. É muito mais fácil você fazer desse jeito. Minha meta agora é juntar, sei lá, R$1.000 por semana. Aí daqui a pouco é R$5.000 por semana. Daqui a pouco é R$10.000 por semana. Daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 50, daqui a pouco é 100, entendeu? Por semana. Então aí você começa a acumular dinheiro, começa a comprar negócios e tal. E é isso, assim. Eu acho que é isso que a pessoa tem que fazer. E eu acho que eu acertei bastante nisso. Viver também muito abaixo do que você ganha, né? Então, sei lá, eu acho que uma pessoa tem que viver
gastando no máximo ali, cara, sei lá, 20% do que ela ganha. Aí você fala, mas hoje eu não consigo. Mas então tem que trabalhar mais pra tentar ganhar mais e poder gastar uma porcentagem menor do que você ganha. Manter ali, né? Porque é muito interessante, cara, porque, tipo, a vida que eu tenho hoje, ela é uma vida que foi visualizada há 12 anos atrás. Eu sempre pensava nisso, sabe? Tipo, ó, quando eu quero que um dia eu tenha renda suficiente, ganhar muito mais de rendas do que eu gasto. E é muito legal que, tipo, hoje, às vezes eu entro no aplicativo do banco e tal, sempre tem mais dinheiro, eu nem sei de onde vem o dinheiro. Tipo, isso é muito louco você pensar isso, porque eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer isso, entendeu? Só que não vai ser em um mês, em um ano, provavelmente vai ser o resultado de vários anos, entendeu? Então, isso é muito legal. E eu acho que esse foi meu maior acerto, né? E eu acho que meu maior erro foi onde eu investi o dinheiro, né? Que no início eu não sabia muito bem investir, aí eu caía muito em golpe de golpe não, né? Na verdade, o assessor da XP, ele te indica a coisa que ele vai ganhar comissão. Então eu não tinha óbvio, muitas essas maldades, assim, sabe? Então eu errei bastante nisso. Na verdade, no início eu confiava no gerente do banco, sabe? Nossa, Porque não. eu sou de família humilde, então, tipo, meus pais nunca tiveram dinheiro, então eu seguia as causas do gerente do banco. Aí eu lembro de uma vez que eu coloquei um dinheiro num banco, e aí acho que 2 anos depois eu fui tirar o dinheiro desse investimento, que eu precisava de alguma coisa, e tinha menos dinheiro. Eu falei, mas como assim, pô? Tem menos Que dinheiro. investimento é esse? Que investimento é esse? Ela, não, porque você tirou antes do prazo e tal. Eu falei, gente, que loucura. Tipo, eu tenho que melhorar isso aqui. Aí eu fui pesquisando, fui errando bastante, né? Agora eu acredito que eu já tô bem nessa área, né? Tem uma pessoa que me ajuda e tal. Mas eu acho que esse foi o meu maior acerto. Sempre viver com bem menos. E meu maior foi investir em algumas coisas que não eram tão boas assim, entendeu? E, cara, com esse tanto de insight que você passou, acho que a gente tá na hora perfeita pra gente começar a nossa dinâmica do Panda Quest. Uhum. Como que funciona? Olha, pra você que tá em casa, já deve conhecer, mas, João, a gente vai pegar, a gente vai embaralhar e vai selecionar 3 cartas com 3 temas diferentes. E desses 3 temas, você vai passar teu melhor insight sobre cada um deles que a gente for sortear aqui na mesa. Beleza? Então, toca a vinheta do Panda Quest com o João Pedro Alves. Começando a nossa dinâmica aqui do PandaQuest. Olha, se você ainda não deixou o like, tá gostando desse episódio, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que você tá achando. Tá pelo Spotify? Tira um pouquinho do teu tempinho, tira 10 segundos pra você falar pra mim aqui embaixo o que você tá achando, que pra mim me ajuda demais. E eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder, porque pra mim me ajuda muito a saber o direcionamento que eu tenho que levar pros próximos episódios. Então, vamos lá, porque eu já separei aqui, embaralhei algumas cartinhas e eu vou deixar aqui pro João escolher. Então, pode selecionar 3, tá? Não vê os temas, tá? E me devolva a cartinha sem olhar o tema. Deixa eu ver. Estão todos aqui. Beleza. Só selecionar. 3? Três. Pode ser essas 3 aqui do centro aqui. 3 aqui da tríade do meio? Uhum. Então, agora vem a hora que vocês gostam. Qual o tema que você prefere começar? Pode ser o do que tá na sua mão aí direita. Esse aqui? Esse aí. Então, começando pelo nosso primeiro. Qual que é o melhor insight que você pode passar referente ao que você faz ou o que sua equipe faz sobre suporte? Eu acho que o melhor insight é que as pessoas às vezes usam o suporte só pra ajudar o aluno ou o cliente a resolver o problema que ele tá tendo. E eu acho que a principal do suporte é vender mais coisas pra ele, pra esse cliente, entendeu? Então você tem que instruir a sua equipe de suporte Aí como que você pode fazer isso? Pagando comissão pra eles, entendeu? Então você tem que realmente falar pra eles, instruir a divulgar outros produtos, entendeu? A minha equipe lá, né, que é uma pessoa só, eu sempre falo pra ele, falo, cara, ó, tu vai ganhar aqui tantos por cento, né? Geralmente eu pago pra ele 10% de tudo que ele vender. Então eu falo, ó, tudo que a pessoa tiver de dúvida referente a tal, a gente sempre tem produtos meio que na manga ali pra oferecer pra ela. Então, eu acho que esse é o maior insight de suporte. E, obviamente, né, que eu acho que isso é meio óbvio, você não... Como que eu posso falar? Tem muita gente que não tá nem pro suporte, né? Deixa o cara sem suporte e tal. Tem gente que nem dá suporte pro cliente. E às vezes a pessoa se acha esperta fazendo isso. Só que, na verdade, ela não é tão esperta assim, entendeu? Porque é o que eu tô falando, você tá perdendo uma excelente oportunidade de vender outro produto pra essa pessoa. Às vezes subir ele de escala de valor, vender um produto mais caro. Às vezes um cliente que entrou pagando um produto de R$30, R$50, vai gastar com você, às vezes, 2 mil, 5 mil, 10 mil num produto de high ticket, assim. Então, acho que esse é o maior insight. E querendo ou não, suporte é comunicação. Comunicação é conexão. Sim. Então, quando você cria essa conexão, esse laço a mais de o pessoal te perguntar alguma coisa, você responder, você já passa mais credibilidade, mais confiança. E então você paga 10% ali sobre cada ticket. Por exemplo, se tem um upsell ali que você faz na operação que é R$1.000, dá 10% Sim. suporte. Sim. Tem outro que é 15 mil, dá 10% para ele por venda. Então, você tinha falado também que você usa automação de IA.
E como você faz muitas vendas, você faz uma filtragem. Me corrija se eu estiver errado, tá? Então você faz uma filtragem por IA primeiro, das dúvidas. Ou depois dessa dúvida, tipo, se não for sanada, passa pra uma pessoa do suporte ou varia muito? Cara, varia muito, mas o que eu mais uso, assim, esses produtos, eles são oferecidos independente se o cara pedir suporte ou não, entendeu? Eu realmente, porque, como eu tô trabalhando muito hoje com low ticket, a gente precisa oferecer os produtos para essa pessoa. Porque é o que eu tô falando, geralmente eu empato na entrada, porque a gente roda escalado, né? Ah, Então, paga só Ed só. uma coisa é você ter lucro investindo R$1.000 por dia, outra coisa é você ter lucro na entrada investindo 10, 20 mil por dia. É mais difícil. Quanto mais dinheiro você colocar, menor vai ser o seu ROI, mas aí maior vai ser o seu faturamento, entendeu? E no meu caso vale muito a pena, porque eu quero só encher base de cliente, porque eu confio que eu vou ganhar com essa pessoa em outros momentos. Porque eu realmente, eu tenho muitos produtos ali Nossa, se você falar aqui, é muito produto, entendeu? Que eu tenho ali que... E não é você só ficar empurrando produto à toa na pessoa, porque senão ela não vai comprar. É que realmente né? são coisas que vão ajudar ela. Então, acaba que... É o que eu tô falando. Já falei que várias vezes, eu não acho que faz sentido você vender só um produto pra uma pessoa. Eu não acho que é o que eu vejo que muita gente, às vezes, começa ganhando dinheiro fazendo isso, só que aí, depois de um tempo a pessoa acha que ela acorda, ela vê que não é muito inteligente. Que é o quê? A pessoa valida um produto, não dá suporte, não dá nada, vende uma vez só, quer só vender, não tá nem aí. Aí depois a pessoa começa a pensar, pô, talvez se eu tivesse dado um suporte, eu poderia ter vendido mais pra essa pessoa, eu poderia ter, sabe, criado outros produtos pra vender pra ela. Então, suporte é bem importante. Acho que muita gente negligencia isso. Já vi muita gente até falando em podcast, eu nem tenho suporte. Tipo, é o que eu tô falando, parece muito inteligente, mas não é tão inteligente assim, entendeu? Tipo, No final fica dinheiro na mesa, né? muito. Tá louco. A gente fez muita venda lá com suporte. Muita venda. Indicando. E até mesmo dá pra você ganhar dinheiro dentro do teu funil ali, indicando coisas também. Sim. Sendo afiliado, indicando com o teu próprio link. E tu ajuda até tua equipe ali, porque o cara da tua equipe vai ganhar mais também. Você ganha mais, ele ganha mais, o cliente ganha mais também, né? Por mais que ele vai gastar mais, mas ele vai ter mais resultado. O famoso ganha-ganha, né? Exatamente. E o cara, a pessoa que trabalha comigo, ela ganha muito mais com comissão do que com salário. Entendeu? Salário, sim. Com fixo, remuneração, né? o fixo ali que ela ganha. Porque eu realmente incentivo e pergunto, olha, o que você acha que dá pra gente colocar aqui? Você acha que dá pra criar alguma coisa, alguma solução e tal? Então a gente sempre faz isso aí. A gente sempre tenta facilitar o máximo possível a vida da pessoa, entendeu? Top. E agora, para o nosso segundo tema, qual que você escolhe? Pode ser o do meio aí. A do meio aqui? Uhum. Olha, a gente não falou sobre esse canal ainda de vendas, mas eu acho que vai ser muito interessante, porque para público quente ele é perfeito. Uhum. Google Ads. Google, Qual que é o melhor insight que você pode falar? É quando eu falei ali sobre público quente, já fica na cara, né? Sim. Eu uso mais o Google para fazer anúncio no YouTube, né? Não sei se a galera deve saber, ou quem é iniciante talvez não, mas é no YouTube. Você faz no Google anúncio no YouTube, entendeu? Então eu faço bastante anúncio no YouTube. Pra falar a verdade, hoje em dia eu tô tendo bastante problema com reprovação. Você tem que subir muito anúncio pra aprovar, entendeu? Você tem que subir 20 anúncios pra aprovar um. Mas é uma fonte bem legal, cara. Eu já escalei muito no YouTube, muito mesmo. Eu tinha até suporte do próprio Google, já fui convidado pra evento, de tanto que eu gastava lá. Atualmente eu não estou gastando tanto quanto eu gostaria, mas mais por culpa do Google. Se o Google ajudasse a gente, deixasse rodar, seria melhor. Mas eu acho que o principal insight é que você vai ter que subir muito criativo, entendeu? É normal essas reprovações. O Google também, ele muda muito. Assim, às vezes tem meses que tá muito bom, tipo, às vezes daqui a 3 meses vai mudar completamente. Entendeu? Eu não sei quanto tempo que demora pra sair o podcast, né, que a gente tá gravando hoje, mas às vezes quando saiu o podcast já mudou também as regras, entendeu? Tipo assim, tá mais tranquilo. Mas, é isso. Os anúncios também... Toma cuidado com o texto do anúncio, dependendo... Eu rodo muito renda extra, então não pode ficar fazendo muita promessa ali no anúncio, entendeu? Mas outra dica de Google é a primeira dica que eu dei aqui, espionagem. Espionar o que o pessoal tá fazendo, baixar os criativos da galera, né? Porque o que eu costumo fazer, né? Tem um criativo ali da pessoa. Você consegue acessar o link, porque aquele criativo, ele é um vídeo, ele tem um link. Eu entro nesse link e vejo quantas views tem, pra ver o quanto tá escalado. Aí, dependendo do tanto de escala, você... Pô, esse tipo de criativo aqui funciona bem, entendeu? E o legal do nicho que eu trabalho, né, que eu mais trabalho, a gente trabalha com renda extra e relacionamento. Só que eu rodo mais renda extra. É um nicho muito concorrido, né? Leilão tem muita muito gente, forte. é muito forte. Só que, ao mesmo tempo, é muito bom que você tem muita base de material pra você modelar, assim, sabe? Você tem
muita ideia, assim, do próprio mercado. Porque o mercado, ele tá sempre mudando, sempre inovando. É um mercado que muda muito, mas é muito legal porque eu vejo que tem mercado que ele é muito paradão, assim, tipo, porque não tem muita gente rodando ali. Agora, renda extra, não, renda extra praticamente toda semana tá mudando. Tem modelos de criativos novos, tem coisas novas. Então, é o nicho que eu sempre trabalhei, assim, sempre... Eu gosto muito de... Por exemplo, meu primeiro produto foi de importação. Aí eu levava... Por mais que eu ensinava a pessoa a comprar produto de fora, eu levava muito pra esse lado da renda extra, né? Eu levava muito lado de economia, economizar dinheiro e ganhar dinheiro. Então, todos os produtos que eu tenho, eu tento levar pra esse lado também, de fazer a pessoa ganhar mais dinheiro. Porque todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Você pode falar com quem for. O cara pode ser multimilionário, pode ter, sei lá, 100 milhões na conta. Quer Você fala, ganhar ó, mais. tô com uma ideia aqui de um negócio que dá pra ganhar dinheiro. Ele fala, ó, o que é? O cara não consegue. Por mais dinheiro que ele tem, ele não consegue não querer... Pelo menos escutar, ele vai querer escutar. Pra ver se a ideia é boa ou não, entendeu? E eu acho legal também, porque, querendo ou não, quando a gente fala desse nicho de renda extra, quando a gente vai caçar criativos, como você está falando agora, se tem um alto volume, é muito mais fácil de você evitar ficar fazendo contingência, porque você consegue ver o que outras pessoas já testaram e o que já foi validado. Sim. Então, querendo ou não, você só modela, traz pra tua e melhora. Sim. Igual você falou, do mesmo jeito que pega e modela e melhora o produto, você pega, modela e melhora criativo. Então, literalmente se torna muito mais fácil. Sim. Em big nicho, assim. Sim. E você continua usando aquela ferramenta Spy Ads também pra esses tipos de Não, YouTube mineração não ou funciona, não? Esse aí Só é Face. só Face. Ah, Uma tá. dica também pra que também serve é tipo assim, você pode pegar um anúncio que tá performando bem no Google e jogar pro Facebook. E vice-versa também, entendeu? Boa. Eu gosto muito de uma estratégia, né? Eu inventei essa estratégia. Inventei assim, um nome pra isso, mas é só pra ficar bonito pra galera entender. Que eu chamo de bola de neve. Tudo que eu faço, eu penso em bola de neve. O que é bola de neve? É quando eu faço... Por que eu também consigo rodar com uma estrutura tão enxuta? Porque tudo que eu faço, eu penso em ter um trabalho só e com esse trabalho eu usar pra várias coisas. Um exemplo. Eu gravo um criativo, eu subo esse mesmo criativo no YouTube, eu subo que é Google, né? Subo no Facebook, eu às vezes posto no Instagram, a mesma coisa. Eu, sei lá, aqui agora eu não tô rodando mais, mas já rodei um pouco de QI e aí subi em todas as redes sociais. Então com o mesmo vídeo eu uso ele pra várias coisas. Mesma coisa pra produto também, entendeu? Então dá pra você usar essa estratégia de bola de neve de você ganhar com esse produto de várias maneiras. Exemplo, eu crio um produto, eu tento validar ele, não validou. Aí tem gente que descarta o produto. Eu não, eu pego esse produto, transformo num bônus, transformo num upsell, coloco de order bump. Então eu nunca, como eu gosto, eu costumo falar que eu gosto de trabalhar bastante, mas eu sou meio preguiçoso. Então tudo que eu não gosto de fazer coisa à toa. Se você me dá uma atividade pra fazer e eu sentir que eu perdi tempo ali fazendo, não serviu pra nada, eu fico pá com isso, tipo assim, fico puto com isso. Porque, tipo, eu não gosto de trabalhar à toa. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de ter bastante resultado. É pouco esforço e muito resultado que eu gosto de fazer. Então, tudo que eu criei um produto, ele não vai ser descartado nunca. Ele vai servir pra alguma coisa. Ah, mas eu tô com uma ideia aqui de um produto e eu acho que se der errado, ele não vai servir pra nada. Eu já não faço. Entendeu? Porque não faz sentido eu ficar perdendo tempo com isso. Entendeu? É bom não dar boi pra margem pra dar errado. Sim, sim, exatamente. Então, eu sempre, é o que eu tô falando, sempre tem um plano B pra aquilo ali. Se não funcionar, ele vai virar um bônus, vai virar um upsell, vai virar, vou oferecer esse produto de alguma outra maneira, nem que eu entregue de graça pra galera depois, entendeu? Ah, não validou, vou começar a entregar de bônus, de presente. A gente faz muito lá um negócio que eu chamo de super live, né? Que é o quê? A gente faz uma live com todo mundo que entrou no funil, com todo mundo que demonstrou interesse, chama todo mundo, leva pra uma sala, né? E oferece um produto ali. E aí, às vezes, eu coloco esses produtos que não validaram de bônus lá na super live, entendeu? Caraca, vou te chamar disso. Isso. E hoje em dia, eu faço até super live gravada, entendeu? Caraca. Hoje em dia eu nem faço mais. Eu faço uma vez só, eu atualizo ela a cada uns 3 meses e eu jogo a galera pra super live. O pessoal acha que tá ao vivo, mas não tá ao vivo. Caraca, mano. E é bom que, pô, você economizou tempo, fez uma vez Sim. só, reutilizou, Sim. ainda tá validado Tá. e querendo ou não... Exatamente. E você evita um risco, porque já aconteceu de eu fazer uma super live e a internet cair. Nossa. Quando você tá gravado, não tem esse risco, entendeu? Então, é uma outra coisa que eu faço. Tem gente que faz essa questão de webinário, o pessoal chama de webinário perpétuo, né? Uhum. Enfim, cada um chama de nome. Pra mim sei lá, nem tem nome, isso tá gravado lá. Mas dá até pra fazer live de suporte pra aluno, também Caraca. gravada, entendeu? Porque com as dúvidas, com as principais uma dúvidas dúvida ali. frequente, né? E aí, sei lá, a primeira live, você faz você deixa uma primeira live gravada, chama a galera, sempre que a pessoa entrar no produto, depois de um dia você manda essa pessoa pra essa live e lá dentro você oferece um outro produto já pra pessoa, entendeu? Então, uma coisa que é bem interessante também dessa questão de você, que é muito importante hoje em dia, você vender mais vezes pra mesma pessoa, é você fazer vendas meio que indiretas, entendeu? Que é você tá indicando produtos pra pessoa,
meio que sem indicar. Assim, você fala, ó, eu uso, mas consegui um cupom aqui de desconto, entendeu? E aí, pra uma determinada coisa que você usa no seu negócio. E aí você oferece ali pra galera e não tá descarado que é uma venda. A pessoa às vezes nem vai saber, mas você tá ganhando comissão com aquilo ali. Tipo, você fala assim, eu tô usando, você não precisa pensar nisso agora, mas eu tive muito resultado e tenho muito resultado com isso. Sim. Mas, tipo, você não precisa pensar nisso agora. A não ser que você já esteja preparado, se sente que tá preparado. Tipo, o cara instintivamente, tipo, mas se ele faz, eu quero fazer também. Então, tipo, não é uma coisa que você forçou. Ele quis. Sim. Entendeu? E eu, por exemplo, eu sou afiliado de uma porrada de... Porque eu trabalho como produtor, como afiliado, com tudo. Eu acho que hoje em dia, eu costumo falar assim, você tem que ser afiliado de coisas que você não consegue criar, entendeu? Então, na minha opinião, esse tem que ser o princípio que você tem que pensar. E tem muita coisa que você não consegue criar. Às vezes o pessoal meio que releva esse, tipo, afiliado, não, consigo fazer tudo, eu faço... Só que eu não penso muito assim, eu sou afiliado de muita coisa. Tem muita ferramenta que às vezes me paga, sei lá, $1.000 por mês de comissão, $2.000 por mês. E um erro que eu vejo muito comum também do pessoal que começa a ganhar dinheiro fala assim, não, $1.000 por mês é pouco dinheiro, R$5.000 só, R$10.000, isso não faz diferença pra mim. Só que isso é lucro puro. Tem cara que tem que faturar R$100.000 pra lucrar 10, entendeu? Então, assim, qualquer dinheiro pra mim é dinheiro. R$3.000 a mais por mês, R$5.000 por mês. E eu que gosto muito de investir e tal, cara, eu penso muito nisso, entendeu? Então, eu não ignoro nenhuma fonte. Tem muitas ferramentas aí que o pessoal nem imagina que dá pra ser afiliado. Nos Estados Unidos mesmo, eu vejo que o pessoal indica muita ferramenta americana, mas não é afiliado às ferramentas. E todas as ferramentas americanas têm afiliados. Só que não é tão simples igual no Brasil, que é só você solicitar afiliação. Geralmente você tem que mandar um e-mail. Mas é tranquilo. Às vezes você só vai demorar um pouquinho. Só que às vezes o cara tem preguiça de mandar uma mensagem, ou então acha que não vai ser respondido. No Brasil o pessoal meio que não gosta muito de e-mail, né? Eu vejo que o pessoal o pessoal não responde e tal. Nos Estados Unidos não. O pessoal realmente, tanto é que newsletter é muito forte nos Estados Unidos. Então, tipo assim, se tu mandar um e-mail pra pra um gerente lá de uma ferramenta americana, ele vai te responder. Ele não vai não te responder igual é aqui no Brasil. Então, assim, eu sou afiliado de muita coisa, você tem ideia. Eu acho que só como afiliado eu devo tirar por mês, sei lá, uns 50 mil. E é lucro puro, entendeu? E afiliado é melhor que você é isento da responsabilidade de dar Exatamente. suporte e fica, tipo, se for um produto físico, sei Sim. lá, você não tem a responsabilidade de entrega do produto e nem suporte. Eu sou muito afiliado de software, entendeu? De ferramentas. SaaS. De SaaS. E aí eu indico ali, o negócio funciona, geralmente é recorrência. É mais fácil ainda, infoproduto, recorrente. Então, Caraca. assim, às vezes você tá ganhando muito dinheiro vendendo produto, tu tem que pensar em colocar mais produto ali dentro, porque às vezes não vale a pena tu gastar energia para montar uma ferramenta, ou às vezes você nem tem equipe suficiente, tecnologia suficiente, deve suficiente para criar um software. Então, vale muito a pena você indicar ali. Eu penso muito nisso. Dentro dos meus produtos também, eu ofereço não, como eu tô falando, eu falo que eu ofereço, mas eu não ofereço. Eu falo de muitas ferramentas. Então, praticamente todo módulo meu de produto, ou todo PDF, né, tem lá dentro links para ferramentas que eu ganho como afiliado, entendeu? Então, acho que um dos insights que o pessoal tem que tirar aqui desse podcast é isso. É você sempre pensar em vender mais vezes para a mesma pessoa. Porque essa entrada de 47 low ticket, na verdade, é só a entrada pro funil. Então, você vê que tem tantas outras oportunidades de aumento de custo desse cliente para aumentar o LTV dele dentro da tua operação. Sim. Então, é muito grande isso. E você acredita que, tipo, até por você ter muitos seguidores, ser uma pessoa que tem muita visibilidade no digital, tem, de fato, um histórico muito positivo no digital, você acredita que isso dá muito... Tipo, é muito forte pra você porque você tem esse volume de pessoas sempre entrando, ou você acha que uma pessoa que é low profile consegue fazer uma estrutura assim, no caso? Qualquer pessoa. Não adianta, você tem que vender mais as mesmas pessoas. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Você compra um produto lá nos Estados Unidos pra vocês verem. Às vezes tem 8 upsells. O primeiro produto da Preju, a entrada no funil da Preju. Não, e eles colocam muito... Eu mesmo acho que eu coloco pouco upsell. Eu tava refletindo sobre isso, porque eu tenho 2 upsells e 2 downsell. Eu devia fazer igual os americanos, colocar uns 8 upsells ali, entendeu? Porque por mais que nem todo mundo vai comprar, mas às vezes ela vai ter contato com o produto, depois vai ser mais fácil de você vender de novo, entendeu? Então, assim, tem que fazer isso. Não adianta. Não tem... Se você não fizer isso, você tá perdendo dinheiro, entende? Então, você tem que fazer isso. E agora, para a nossa última cartinha. Temos suporte, temos Google Ads e temos... Você já deixou o seu like? Um podcast tão incrível como esse? Tô brincando, o pessoal odeia que eu faça isso. Nosso último tema, então. Temos suporte, Google Ads e Facebook Ads. Não podia faltar. A tríade, né?
Sim, Facebook, Google, suporte, acho que foi a primeira vez que calhou os 3 serem sorteados. Então, qual que é a melhor dica, como é o melhor insight que você pode passar sobre Facebook Ads? É uma estrutura de tráfego que você usa e que você acredita que faz muito sentido? Se for isso, se você puder, destrinchar ao máximo pro nosso público. Eu acho que Facebook Ads, né, que envolve Instagram Ads, agora chama Meta Ads, né? É talvez uma das coisas mais importantes de um negócio, tá? Acho que é a principal fonte de tráfego de quase todo mundo do digital. E você tem que aprender isso. Não tem pra onde correr. Ah, eu só faço Google, eu só faço aquilo. Não tem pra onde correr, literalmente. Isso aí, desde que eu comecei, é Meta Ads, entendeu? Só que na época eu só tinha Facebook, não tinha Instagram, né? Mas tô tentando lembrar aqui. Desde que eu comecei, eu anunciei no Facebook. Foi o primeiro anúncio que eu fiz, tal. Então, você tem que saber fazer. Eu vou repetir a dica que eu já dei aqui, aquela questão aquele insight do anúncio feito no próprio Instagram, que eu acho que isso é muito relevante, eu vejo pouca gente fazendo isso. Então, parar de fazer anúncios muito rebuscados, com design muito difícil, muito profissional. Porque quando a pessoa vê um design muito profissional, ela já sabe que é para vender alguma coisa. Então, use as próprias ferramentas nativas do Instagram para fazer um anúncio. Tá? Então, reforçar isso aí, que isso aí é importante. Outra dica de Facebook, eu vou explicar como que eu uso o Facebook hoje na minha operação. Porque eu acho que o mais importante é saber o que a pessoa faz, né? Voltando também a uma coisa que eu já falei que é bem importante, prestar atenção no que a pessoa faz, não no que ela fala que faz. Isso é muito importante. Se você sair desse podcast, sabe, grava isso na sua cabeça, anota isso. Porque eu já vi muita gente falando assim, não, faz anúncio no Twitter. Teoricamente parece uma boa ideia, mas vai lá no Twitter e vê se tem algum anúncio dessa pessoa. Não tem. Então não faz sentido você fazer uma coisa que a pessoa não faz, entendeu? Então eu geralmente ignoro tudo que as pessoas falam e tal pessoa tá tentando resultado. Aí eu vou tentar analisar o que ela faz. Vou jogar o domínio da pessoa numa ferramenta de espionagem, vou entrar no Instagram, nas redes sociais pra ver o que ela tá fazendo. Então, assim, esse é o que eu faço. Porque geralmente o pessoal não fala muito bem o que faz, entendeu? Mas aqui eu vou falar o que eu faço hoje no Meta Ads, até porque sou eu que faço. Hoje eu nem tô com gestor mais, só tô eu sozinho. E eu rodo bem, assim. Faço 5 dias por dia, né? O que eu mais faço no Meta Ads hoje, não tem muito segredo, pra falar a verdade. Eu testo muito criativo, tá? Todo dia eu testo criativo. Todos os dias, tá? Não é uma vez na semana, tá? Todo dia eu faço pelo menos 10 criativos pra testar. Porque como eu tenho um processo de criação muito simples que eu faço no celular mesmo, às vezes eu tô, sei lá, no Uber, eu tô fazendo criativo, entendeu? Eu subo ele... Porque geralmente eu monto um modelinho assim de criativo, né? Tem ali o Stories, e eu troco só a headline. Então, todo dia eu faço uns 10. Eu jogo... aquele mesmo processo. Jogo no ChatGPT, as que deram bom, pego mais 10, subo 10 ali e salvo no celular e depois eu vou subir. Então, esse é mais ou menos o meu processo de criação. Subo todo dia, eu subo muito CBO, 1, triplo 1 mesmo. Não segmento praticamente nada, eu anuncio público aberto mesmo. Eu acho que se seu produto não vende no público aberto, não faz sentido você ficar gastando energia com ele. O máximo que eu segmento é, sei lá, gênero e idade. Mas eu nem isso eu segmento. Eu gosto muito de anunciar... Como eu uso muito funil de quiz, eu uso só celular. Eu anuncio só pra celular também. Eu geralmente não anuncio Desktop. pra tudo, não. Uhum. Porque, tipo assim, por mais que o pessoal hoje usa mais celular e quando você vai ver na campanha já vai entregar mais pra celular, mas eu gosto mais de anunciar pra celular. Mas é só teste também, não tem... Facebook é teste também, não tem resposta definitiva. Você provavelmente vai ter a sua maneira de subir no Facebook. Eu tô falando que eu subo só CBO 1, triplo 1. Mas cada pessoa tem o seu jeito. Aí eu gosto de subir, pra testar criativo, geralmente eu subo ou metade do ticket ou o valor do ticket, pra testar criativo. Validou, aí eu vou subir ou o valor do ticket ou o valor ou o dobro ou o triplo do ticket. É o máximo que eu subo de cara. Geralmente eu vou escalar durante o dia, porque hoje em dia o Facebook mudou bastante. Antigamente, o pessoal não fazia muito isso dessa otimização diária, né? Hoje em dia o pessoal faz muita otimização diária e eu faço isso também. Só que eu crio muito regra. Então eu meio que não mexo muito no Facebook. Eu uso muito uma ferramenta chamada Themify também. Eu nem falei dela aqui, mas eu uso ela, é uma ferramenta boa. Pra criar essas regras. São basicamente 3 regras. Pausar tudo que se não vendeu nada, eu pauso. Outra é de CPA. Se o CPA estiver muito alto, eu pauso também. Então são 2 de pausar e uma de escalar. E escalar eu coloco um CPA, tipo assim, se o CPA estiver abaixo disso, pode aumentar. Aumento de 30% em 30% de 1 em 1 hora. Entendeu? Basicamente isso. Então, e aí eu tenho que ficar conferindo, porque às vezes a Themify é boa, mas às vezes ela pausa umas campanhas
Eu não sei porquê, mas eu acho que o Facebook demora a mandar informação pra ela, ou ela demora a mandar pro Facebook, eu não sei exatamente por que isso acontece. Mas aí eu gosto de conferir. Então, tipo, se o CPA tá dentro, geralmente ele costuma pausar umas campanhas que não era pra pausar. Aí eu chego lá e só ligo. Dá pra fazer pelo celular mesmo, entendeu? Uhum. Mas já me facilita bastante. Eu acho que hoje em dia também eu consigo ter uma equipe tão chuta, às vezes o pessoal até fica meio assustado, né? Porque tem muita ferramenta, cara, que facilita a sua vida, não era assim antes, entendeu? Tipo, ó, uma curiosidade, quando eu comecei assim a ter resultado, eu ligava pros clientes pelo Skype, não tinha WhatsApp, entendeu? Então, não tinha Pix também. Então o cara imprimia boleto, eu ligava pro cara, o cara ficava em choque, falava, caramba, o João tá me ligando. Que era produto de importação na época. Tipo, não vou pagar, vou pagar. E era engraçado demais. E eu era da Marinha, cara, na época. Porque eu não contei aqui, mas eu fiquei 6 anos na Marinha, 6 anos e meio. Então, tipo, eu comecei a ganhar dinheiro, eu ainda tava na Marinha. Eu tava estudando lá, tava na escola naval. E tava ligando. Aí geralmente dava um intervalinho ali, eu já ligava pra galera. E o pessoal nem fazia ideia, né? Tipo, é muito louco você pensar isso. Às vezes eu fico lembrando, né? Tipo, eu era militar, né? Eu era aspirante da Marinha. Eu tava dentro da escola ali e ligando pra galera. O pessoal não fazia ideia que eu tava. Que era uma pessoa assim, né? Porque eu não falava que eu era da Marinha na época, né? Só falava que eu ganhava dinheiro com importação. E aí ligava lá pra galera. Quando dava intervalos lá, a rotina era bem corrida, mas quando tinha intervalo, eu ligava. Mas voltando ao assunto aí do Facebook, então eu subo o CBO 111, subo metade do ticket, ao valor do ticket pra testar. Depois pra escalar eu subo o ticket, ou até 3 vezes o ticket. Vou aumentar o orçamento de 30%, né? A cada hora, conforme vai vendendo bem. Eu não costumo duplicar a campanha durante o dia, tá? Eu costumo, tipo, subir pro dia seguinte, Sim. né? Tem gente que defende essa ideia no low ticket de você duplicar as boas durante o dia. Eu não faço muito isso. Pra falar a verdade, eu nunca nem testei, tá? É mais por falta de tempo mesmo, entendeu? Porque por eu ter uma operação muito enxuta, eu tenho que pensar nas minhas ações que vão gerar mais resultado no meu negócio. Então eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro no gerenciador. Se você tivesse um gestor, talvez, era até o ideal. Era nem usar regra, era ter o cara no gerenciador o dia todo usando. Olhando ali, entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu faço, que é importante. Hoje estou anunciando mais imagem, mas eu testo bastante vídeo também. Acho que o vídeo também dá bom. As espionagens, né, que eu faço. Espiono muito o mercado. Todo dia eu entro no... Às vezes parece exagerado, mas realmente todo dia eu entro no gerenciador, eu entro na biblioteca, entro nas plataformas, vejo o que tem alta. Tem umas outras ferramentas que eu uso, sem Rush, essas coisas assim, mas não são tão importantes assim. Acho que o mais importante é a biblioteca. Tem ferramentas também que te dão os produtos mais escalados, só que é bom, mas eu acho que elas são bom pra uma coisa que o pessoal não usa muito. Porque lá, geralmente, o resultado não aparece em tempo real. Só que qual que é a grande funcionalidade dessas ferramentas, que é geralmente uma biblioteca de anúncios do Facebook, que não é o Facebook? É você pegar todos os criativos daquela pessoa que performou. E às vezes o que performou um ano atrás talvez volte a performar. Então você meio que tem um banco de dados ali de muitos criativos. Na biblioteca você só pega o que o cara tá anunciando no momento, Hoje, ao vivo, né? Agora o que já foi anunciado você não tem acesso. Aí essas ferramentas são bons pra isso. Aí dá pra usar elas também pra isso. No caso do Meta Ads ali. Acho que é isso. Eu não uso muito. Eu uso só a BO, não subo a BO. Talvez pra testar criativo, às vezes eu subo a BO, mas pra quem não sabe, a BO é por conjunto ali, né? O orçamento no conjunto. Mas eu geralmente até testar criativo, eu testo em CBO. Eu não gosto, eu tô fazendo uns testes disso, mas antes eu duplicava muito o criativo. Tipo assim, eu pegava um criativo que performou bem, às vezes eu duplicava ele 100 vezes, 200 vezes, entendeu? Só que eu acho que isso não dá muito bom, pra falar a verdade. Eu acho que é melhor você criar várias variações desse criativo e duplicar ele no máximo ali, o quê? Umas 5 vezes, 10 vezes. Pra deixar eles otimizarem e eles encontrarem o ideal. Porque eu acho que às vezes fica... É o que eu tô te falando, é que antes eu ficava com preguiça de subir muito criativo. Só que, cara, se tu tem preguiça, tu tá... Sabe, eu acho que você tem... Eu sou meio preguiçoso pra algumas coisas, mas eu acho que tem ações que dão muito resultado. E é uma ação tão pequena fazer um criativo. É tão fácil você jogar no ChatGPT, trocar a headline, pedir pra ele... Às vezes você dá uma headline pra ele e fala, essa headline converteu muito bem. Tô vendendo um produto de renda extra, preciso de 10 ideias de headline. Aí ele vai te dar umas 10 lá, obviamente você não vai usar todas, porque algumas são meio furadas, são meio ruins. Mas, às vezes, essas ideias dele vão te dar outras ideias também. Então, às vezes, você pega mais umas 5 ideias ali. É um trabalho tão simples que não faz sentido você não fazer. Entendeu? Você fazer os criativos, eles têm que saber fazer muito criativo. Aí, João Pedro, eu não tenho tempo. Cara, contrata uma pessoa, então. Eu faço porque eu acho muito simples, não faz sentido eu ficar tendo uma pessoa para criativo. Mas o pessoal que roda Nutra aqui, eu já vi o podcast várias vezes, eles mesmos falam muito disso, né? Que eles têm um editor de criativos. Isso é bem legal, porque é bastante importante. Geralmente quem escala muito, quando eu digo, pra mim escalar muito, muito, muito é tipo mais de 6 dias por dia, entendeu?
Aí tem até um cara só pra fazer criativo. Sobe 50 criativos às vezes no dia, entendeu? Mas pra minha operação mais enxuta assim, eu mesmo faço, não tem problema não. Nos vídeos, eu troco só a lead, como eu já falei. Eu tenho um anúncio validor, eu pego leads, faço leads parecidas, entendeu? Mas Troco cria só a lead. variantes de body. Tipo, um sem legenda, outro com legenda, um sem música, outro com música. Pode ser. Geralmente eu troco só a lead mesmo, entendeu? O body é o mesmo, entendeu? Olha, eu uso o mesmo body do body, né? Deve fazer, nem sei quanto tempo deve fazer, cara. Eu só troco Só a lead. troca o gancho ali. Só troca a já lead. É gancho, a gente chama de gancho, né? A lead. Que eu acho que isso aí é o mais importante, entendeu? E você vai pegar a porcentagem das pessoas que assistiu o seu anúncio até o final, é muito pouco, então não faz sentido você trocar o final, sabe? Então. Eu acho que é isso, de metades, acho que é mais ou menos isso. A gente falou de teste criativo, falou de escala. É isso. E eu penso muito em lucro, tá? É o que eu tô te falando. isso é legal. Eu bato muito nessa E tecla. quanto que tá a margem hoje? Tipo, de um lucro real da tua operação? Quanto que você vê que dá mensalmente ali de margem de lucro? Olha, eu não tenho esse número de porcentagem, eu vejo diário, entendeu? Tanto que eu coloco. Mas a pessoa pode até achar que é exagerado, mas, tipo, como eu rodo. Como que eu posso falar? Eu tento. Ó, o meu trabalho é, com o mínimo de esforço, ter o máximo possível de resultado, tá? Nem sempre foi assim. O que eu tô falando, não é que quem faz diferente tá errado, não é que eu acho errado o cara escalar 100 mil por dia, botar 100 mil de tráfego por dia. Eu acho até legal, só que pro cara colocar 100 mil de tráfego por dia, ele tem que ter equipe, entendeu? E eu às vezes, eu não tenho braço, assim, pra fazer isso. Então, eu foco muito no lucro. Cara, eu invisto de 1.000 por dia até uns 3 mil, 3, 4 mil, 5 mil estourando. E eu tiro, por incrível que pareça, geralmente quanto menos eu invisto, mais ROI eu tenho. Então, às vezes eu coloco 1.000, tiro 5, entendeu? E aí, quando eu vou colocar, sei lá, 4, 5, eu vou tirar 10, 11, entendeu? Então, meio que o meu lucro, ele é parecido em questão de valor, né? Eu vou lucrar ali uns 5 mil reais por dia, às vezes mais, às vezes menos. Mas, pra mim, às vezes vale a pena eu colocar mais dinheiro, porque eu vou ter mais base e vou vender mais produto pra essas pessoas, entendeu? Aí eu penso muito em base. Mas eu tento lucrar pelo menos ali uns 5 mil reais no dia, entendeu? Aí vai variar muito do dia. Às vezes vai ter dia que eu vou colocar 1.000 reais, vou tirar 5 e pouco, né? Só que aí tem um negócio que é muito interessante, que é o que eu falei aqui. Que às vezes lá na UTMFi tá marcando, eu botei 1.500, tirei 5. Só que eu não tirei 5. Porque lá não marca algumas vendas, aí eu já tirei 6, na verdade. Aí eu faço mais 1.000 como afiliado e mais, cara, sei lá, mais 500 reais como ferramentas que eu tenho ali de coprodutor. Aí você fala, pô, mas Vai 1.000 reais... pingando de cada lado. mas 1.000 reais é pouco. Tem gente que fala, é pouco. Pô, mas no final do mês é 30 mil, no final do ano é 360 mil, é 400 mil praticamente, com esses juros altos que tá no Brasil. Pô, 400 mil em 5 anos é quanto? 400 mil vezes 5 dá 2 milhões, Cara, né? 2 milhões, e pô. pouco. É muito dinheiro, cara. O pessoal, é o que eu tô falando. E dinheiro não leva desaforo pra casa. O pessoal dá muito pouca atenção a esses detalhes, cara. É muito dinheiro no final, pô. 2 milhões a mais, às vezes, depois de 5 anos. Eu mesmo, eu era meio que igual essa galera aí. 10 mil a mais pra mim, não faz diferença. Até que eu comecei a ver que eu tinha vários... Eu tinha, tipo, uma operação, como se fosse imagina um filtro cheio de água, e eu tinha vários furinhos assim, que ficava vazando dinheiro, e eu não dava muita atenção. Porque como eu tinha um filtro muito grande de água, eu não ligava tanto. Só que eu comecei a perceber que eu perdi muito dinheiro. Às vezes, num mês, eu perdia 50 mil reais. E vou te falar, tem muita gente que não liga de perder 50 mil reais por mês. Só que é 50 mil de lucro, cara, não é 50 mil de faturamento. Às vezes, pra você lucrar 50 mil, eu tô te falando, tem cara que tem que faturar 500 mil reais pra lucrar 50, pra sobrar 50. Porque, às vezes, o cara fatura 500, ele lucra 100 ou lucra 200, mas ele tem um sócio, ele tem 3 sócios. Então, no final, sobrando pra ele... pouco, entendeu? Então, eu penso muito em lucro, sabe? Muito em lucro. Pra mim, é só lucro que importa, não importa faturamento. E eu tento manter essa média de acima de 10 mil por dia de faturamento, porque, sei lá, é um número que eu gosto, assim, acho que é um número que me deixa confortável. Eu tento lucrar o máximo possível, entendeu? Eu tento lucrar o máximo possível e coloco metas diárias e metas semanais. E aí, toda segunda-feira, eu tô fazendo algum aporte em corretora, alguma coisa assim. O que mudou muito na minha cabeça, principalmente no ano passado, né, que eu tomei um golpe aí grande aí de um dinheiro, foi a questão de você investir mais em... como que eu posso falar? Em negócios, sabe? Você tem que tomar conta do seu dinheiro. Você pode colocar ali dinheiro em renda fixa, em ações, essas coisas, só que isso tem que ser um dinheiro pra você meio que esquecer, um dinheiro que não faz diferença pra você. Eu digo assim, como que eu posso explicar? Entende? Você tem que investir em você mesmo, em negócios seus, construir empresas e tal. Que dependa de você. Que depende de você e você comanda o negócio, entendeu? Eu percebo que sempre que eu tô tomando conta do negócio, tomando conta da operação, tô ali ativamente,
dar bom, porque eu tô preocupado com o meu dinheiro. Agora, quando você coloca o seu dinheiro na mão de outra pessoa, tem tudo pra dar ruim. Ficar à mercê. Ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você, entendeu? Isso vale pra tudo, pra investimento, pra questão de negócio também, Gestão sabe? de tudo, né? É, Gestão de tudo. A financeira. melhor coisa que você faz é isso, entendeu? A melhor coisa que você... Isso foi um negócio que eu errei em 2 pontos. Primeiro, quando eu comecei a ter um patrimônio grande, assim, sei lá, acima de 10 milhões, eu comecei a preocupar muito com a questão do rendimento daquilo. Ficava entrando em bolsa, vendo, quanto que rendeu hoje a ação, não sei o quê. B3, Ficava entrando o dia inteiro. Acho que todo mundo passa por essa fase, eu acho. E aí, tipo, acho que eu perdi um ano. Assim, ganhava dinheiro ainda, faturava bem, mas eu gastei muita energia com isso. Isso me deixava um pouco angustiado. Hoje em dia eu nem olho, cara. Eu tenho ações assim, eu não sei nem que foi a última vez que eu olhei. Eu nem olho, eu largo lá e deixo pra lá, entendeu? Esse foi o primeiro erro que eu cometi. E o segundo erro, na minha opinião, foi ter colocado o dinheiro, e às vezes grandes valores de dinheiro, na mão de outras pessoas, achando que elas iam cuidar bem do meu dinheiro. E não cuida, cara. Não cuida. Então eu parei com isso. Eu nunca mais, eu só invisto, tipo, coloco ali na corretora, coisas tranquilas, renda fixa e tal. Enfim. CDI. Coisa tranquila, assim. Nada, deixa pra arriscar no seu negócio, nas suas empresas. Entendeu? E quando você for investir, só coisa segura, tranquilo. Cuidado com promessas absurdas, falsas promessas. Tem muita gente que entra em contato com você pra tentar se aproveitar de você. Tem um negócio também que um amigo meu me fala, que é engraçado, eu falo pra todo mundo. Que, tipo, quando alguém chega pra você com uma grande oportunidade, provavelmente é uma grande oportunidade pra pessoa. E não pra você. Isso é verdade. Entendeu? Então, tome cuidado com isso, que tem, nossa, no digital, então, mercado financeiro, então, eu não sei qual mercado que é mais complicado, assim, eu acho financeiro que ou digital. Os dois são... Os dois estão ali, ó, tete a Tem tete. muita gente honesta, muita gente legal. Eu acredito que a maior parte do mercado é honesta, é legal. Só que tem muita gente também que você tem que tomar cuidado, entendeu? Então, é isso. Tem que pisar em ovos. Sim, em quem sim. confia, em quem você contrata, em Sim, tudo. tudo, Não na tudo. vida, né? Não é só nos negócios, não é só no É, marketing tudo, digital. tudo. E até falando sobre pessoas agora, como eu comentei, Uhum. quem que você pode agradecer? Porque, cara, você tá mais de 16 anos no mercado, você comentou ali sobre seus pais, que você ia na casa Uhum. deles, então a gente vê que tem um grande carinho Sim, pelos teus pais. sim. Então eu imagino que eles te ajudaram muito nessa tua trajetória e foram muito Sim. importantes na tua história. Sim. E, pô, a gente conheceu aqui até a moça que veio com você também, veio te ajudar e tudo Minha mais. noiva. E então, inclusive, eu vejo que você tá rodeado de pessoas que te ajudaram nessa trajetória, a pessoa que tá lá na tua equipe também, tá junto contigo. Então, quem que você pode agradecer da tua trajetória, que tá te assistindo agora, Uhum. tá todos esses anos com você, ou quem chegou agora também? O que você pode dizer pra essas pessoas, olhando diretamente no olho delas aqui na câmera. câmera? O que você pode dizer pra elas? Cara, eu acho que muita gente me ajudou na minha trajetória. Eu acho que ninguém tem sucesso sozinho, né? Muita gente me ajudou. Por exemplo, meus pais me ajudaram bastante, tá? Me ajudaram muito. Por mais que quando eu saí da Marinha eles não me apoiaram muito, falando que era loucura e tal, tinha estabilidade, ia chegar oficial, enfim, oficial general, enfim. Então, nisso, eles meio que não me ajudaram muito na hora que eu saí, mas depois que eu saí, eles sempre me ajudaram e tal. E muito minha equipe. Muitas pessoas passaram pela minha equipe, me ajudaram bastante também. Por mais que eu tenha minha equipe bem enxuta, me ajudam bastante, sabe? O pessoal que trabalha comigo, fora essa, que eu tenho uma pessoa só, né? Mas tem outras pessoas assim, que são esporadicamente, a gente até gosta de trabalhar com essa estrutura mais enxuta, tá? Questão de, olha, mentores. Acho que a pessoa que mais me ajudou foi a pessoa que me apresentou o marketing digital. Que ele se chama. Ele é meio low profile, se chama Romulo. Foi a pessoa que mais me ajudou na questão de me apresentar, entendeu? Se não fosse ele, eu não teria conhecido marketing digital. Então, tipo, me ajudou bastante. É isso. E hoje minha noiva também, que a gente mora junto e tal, me ajuda bastante. Também tem que ter paciência com quem trabalha com internet, né? Porque, tipo, eu trabalho bastante. A gente viaja bastante, mas quando eu tô em casa, eu tento trabalhar o máximo possível. Porque eu tenho pouco tempo pra trabalhar. Então, quando eu tô ali, eu quero focar. Então, acho que é isso. E, cara, até queria te agradecer não só a você ter vindo no podcast, agradecer pelo teu tempo, que é o teu ativo mais importante. Então, mas também agradecer você, cara. Eu vi que você tá rodando a Cartipanda no Global. E queria, de fato, agradecer não só por tudo isso, mas pelos insights que você passou aqui no podcast. Porque é muito fácil, às vezes, a gente julgar uma pessoa por trás de uma tela e você não conhecer ela de fato. Sim. E eu tô tendo essa experiência agora de te conhecer como pessoa, a gente conversou no backstage. E, de fato, cara, você, além de ser uma pessoa que comprova teus resultados, você abriu o jogo pra galera, entregou o ouro. Coisa que eu não vejo tem tempo aqui no podcast já. Eu tô aqui gravando desde 2022. Desde os meus 18, 19 anos de idade que eu tô gravando aqui. Então, com toda essa bagagem do digital, com tudo que você passou aqui, cara, eu tenho certeza que se você tá vendo outro episódio do podcast, para e assiste esse aqui. Escuta esse aqui. Vou até falar pra vocês no Instagram.
escuta esse episódio aqui. Vou até antecipar o lançamento desse podcast aqui. Uhum. Então, cara, eu queria te agradecer de coração. Não falando só como Catipanda, mas falando como Felipe, como apresentador, como pessoa também. Porque os insights que você passou aqui, pô, tem coisa que eu posso aplicar no podcast. Sim. Tem coisa da minha equipe que eu posso aplicar aqui. Não, calma, eu não vou demitir ninguém, não. Tem o pessoal da minha equipe, ninguém vai ser mandado embora, não. Cuidado. Alexandre, do editor, você é primordial pra mim, cara. E olha, eu de fato, eu vejo que é muito importante não só os insights que você passou sobre o digital, mas sobre tua vida. A gente falou sobre investimentos, sobre pessoas, sobre erros, sobre acertos, sobre canais de tráfego. A gente abrangeu sobre muito tema que às vezes a pessoa não tem uma conversa assim com o pai dela. Sim, sim. Então eu vejo que o podcast como esse aqui que você entregou é o que eu chamo de... É o que a gente fala assim no... Que é o podcast perfeito. Sim. Que a gente não abrange só sobre o nosso nicho, a gente não fica focado só em resultado digital ou só sobre, tipo, a baba-ovo do convidado, mas a gente pega, de fato, um convidado que entrega o ouro, fala sobre a vida dele, que consegue entregar muito mais do que a gente esperava, e eu queria te dar os parabéns pelo podcast que você gravou hoje, cara, que eu literalmente tô me sentindo muito grato de ter gravado um podcast tão importante quanto esse, cara. Obrigado. Obrigado a vocês. Pra quem quer te seguir no Instagram, quer acompanhar a tua trajetória, quer fazer parte disso junto com você, qual que é o teu Instagram? O Instagram é João, P de Pedro, né? Só P, Alves, que é meu sobrenome. E eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo aqui no YouTube e no Spotify. E, cara, o que você pode dizer para as pessoas que estão em casa até agora como mensagem final? Agradecer também, mais uma vez, a Catipanda pelo convite. E agradecer também pela plataforma, tá? Porque antigamente, quem tem muitos anos de mercado sabe como era difícil rodar pra fora, né? Eu mesmo ali em 2016 eu tentei fazer. 2016 ou 2018, eu não lembro. Mas era impossível, assim. A plataforma que eu tentei usar cancelava tudo. Era papo de 80%, 90% de reprovação no cartão. Pelo amor de Deus. Aí não dava pra rodar, entendeu? Hoje em dia, você sabe um produto na Catipanda rapidinho. Olha o tanto de gente que A tá aprovação é rápida também. vocês são bastante importantes pro mercado, cara. Porque tem muita gente... Eu acho que o pessoal que tá mais escalando hoje quer escalar na Catipanda, entendeu? E isso, pensa aí, porque 2 anos atrás não tinha isso, eu acho. Não. Tá Porque a começando, gente talvez. modelou, né? A gente modelou não, a gente pivotou. Sim, A gente pivotou não só para drop e e-commerce, para um modelo de mercado que, como a gente já era muito bom para venda de produto físico, por que não vai ser muito bom para quem vende produto digital? sim, exatamente. E, pra você ter noção, imagina se a Catipanda não tivesse feito isso. Talvez não teria essa galera toda faturando Nutra, entendeu? Então, vocês são bastante importantes pro mercado. Então, é importante a gente falar isso aqui também, né? Eu que tô há bastante tempo. Quando eu comecei, só tinha uma plataforma, pô. Hoje em dia tem várias, assim. E agora, pra rodar na gringa, assim, nossa, isso é muito bom. Até... Nossa, vocês não têm noção do tanto que facilita. Tô te falando, eu peguei o início ali pra tentar rodar fora, era muito complicado. Não dá pra ser de jeito nenhum. Mas, cara, é isso. Falar pra galera aí que tá assistindo, que quem não começou ainda no digital comece, não tem... Eu sempre brinco que, ó, enquanto eu estiver no digital, tem bastante tempo, é porque tá dando pra ganhar dinheiro de uma maneira simples, tranquila e dá pra ter muito resultado. Porque é o que eu tô falando. Eu não conheço nada parecido. E eu vejo que hoje, às vezes as pessoas, até jovens assim, me param, né? Hoje eu tenho 32 anos, às vezes uma pessoa de 18 me para, o que você faria se você tivesse a minha idade? Não tem muito pra onde correr, cara. Você tem que ir pra internet, cara, concurso público é difícil, sabe? As coisas, assim, que dão dinheiro, principalmente aqui no Brasil, é muito complicado. Então, você tem que ir pro mercado digital. Eu não me arrependo. Me arrependo de não ter entrado antes, né? Ter começado antes, porque eu meio que fiquei sabendo do mercado antes, mas eu... Acho que todo mundo fica com o pé atrás, assim, né? Será que dá dinheiro mesmo? Será que faz sentido, né? No meu caso, o meu jogo mudou quando eu lembro quando eu assisti minha primeira VSL. Vídeo de vendas, né? Primeiro vídeo de vendas. Eu assisti, assim, era um produto relacionado a... Porque essa pessoa que me apresentou no mercado, ele rodava produto de relacionamento. Ensinando o homem a conquistar a mulher. E aí eu entrei no vídeo dele pra ver como que era, né? Por curiosidade. Aí ele contava a história, eu falei, cara, isso aqui é genial. Isso aqui é muito legal. É isso aqui que eu preciso. Porque eu tinha muito problema antes com a questão da escala, não tinha estoque, né? E aí foi, tipo, eu falo que a questão de marketing digital foi amor à primeira vista. Quando eu vi minha primeira VSL, eu demorei a acreditar, mas quando eu vi a VSL que mudou o meu pensamento. Mas olha, comecem, faz muito sentido. Não achem que vocês vão ganhar dinheiro muito rápido. Ganha dinheiro rápido, mas não vai ficar muito rico da noite pro dia. Eu falei que hoje eu me considero uma pessoa aposentada mesmo. Eu trabalho porque eu gosto. Se eu quiser parar de trabalhar, já dá pra parar de trabalhar. Não faz diferença pra mim. Mas esse é o resultado de, tipo assim, de mais de 10 anos de esforço, de muitos acertos. Erro bastante também. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar que errou, né? Eu não tenho vergonha de falar que errou. Eu sou humano, por exemplo, no ano passado, vou contar aqui pra vocês, que é uma coisa que muita gente não conta, mas talvez isso vai servir de lição. E eu acho que a pessoa teria vergonha de falar. No ano passado eu perdi R$1 milhão, entendeu? Perdi R$1 milhão num investimento. Que foi indicado por amigos e tal, que eu achava que eram amigos, enfim. Hoje em dia tá aí na justiça, tô tentando reaver. Eu acho que é muito difícil, eu percebi também que é muito difícil essas coisas.
Mas sirva de lição pra vocês. Uma pessoa com mais de 10 anos de mercado, com muita experiência, com faturado muitos milhões, né? Também errei. Aprendi a lição, não vou errar mais, entendeu? Então, enfim, a gente vive... A vida é isso aí, é acertar, errar e você aprender, né? Só que eu acho que o grande segredo é você aprender com os acertos da pessoa e com os erros, e evitar os erros dessa pessoa. Ser sábio. Então aqui, ó, hoje eu acho que eu abri bastante coisa, abri principalmente o que eu tô fazendo hoje, porque muda bastante. Às vezes daqui a um ano não vai ser a mesma coisa, mas você consegue aproveitar muito insight pra isso. Mas é isso, acho que foi bem legal aqui, agradeço também pela experiência. Assistam bastante podcast, dá pra aprender muito. Quando eu comecei não tinha podcast, eu acho que pena, porque isso aqui é muito legal, você ter um bate-papo com uma pessoa, a pessoa é muito diferente de um vídeo, às vezes scriptado, é muito diferente do que a pessoa falando ali, você consegue ver verdade no que a pessoa tá falando, às vezes eu sou consumidor de todos os podcasts, assim, assisto muito mesmo, e pretendo continuar assistindo. Acho que ainda não assisti todos, mas vou assistir todos, porque acho que todo mundo tem alguma coisa pra aprender, alguma coisa pra ensinar. Independente de quem seja, independente de quem você é, do tanto de dinheiro que você ganha. Às vezes eu vou no evento, às vezes a pessoa tá começando, o cara me dá às vezes ele não executou ainda, mas ele me fez pensar de uma maneira diferente, entendeu? Então, tenho essa humildade, sempre querer aprender, porque ninguém sabe tudo e o digital muda muito. Mas, enfim, comecem. Resumindo, comecem. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza. Eu não estaria onde eu tô hoje, eu não teria... Nunca imaginei ter o patrimônio que eu tenho hoje, nunca imaginei ganhar o que eu tenho hoje, visitar o tanto de países que eu visitei, ter a vida que eu tenho hoje. Se não fosse digital, a minha vida seria completamente diferente, entendeu? E o mais louco é você pensar, tipo, eu provavelmente estaria na Marinha até hoje, e eu acho que eu não teria nem 10% da felicidade que eu tenho no marketing digital, entendeu? Se eu ganhasse 10 vezes menos no digital, eu continuaria fazendo digital. De tanto que eu gosto, é muito legal você vê, eu gosto muito de criar, eu tenho uma ideia, eu crio uma oferta e as pessoas compram a minha ideia. Isso pra mim é o mais legal. Até que toda vez que eu crio um produto novo, eu volto a ser o João Pedro de 2013, ele que tava tentando acertar. Isso é muito louco, eu tenho esse mesmo sentimento, entendeu? Eu lembro quando eu fui subir a minha primeira campanha usando o Cartpanda pra vender em dólar, e eu tava, já era multimilionário, não fazia diferença pra mim, mas eu tava, sabe, ansioso assim, tipo, será que vai vender e tal? Aquele frio na barriga. Aquela primeira notificação, aquelas moedas diferentes que aparecem no aplicativo, né? E aí, cara, isso é muito legal, entendeu? Então eu sempre tô tentando fazer coisas novas também, me desafiar a fazer coisas novas. E é isso, cara. É isso, resumindo é isso. E tem um segredo do que você acabou de falar. Não é uma pessoa que eu admire, claro, mas ele falou uma frase que é o Ike Batista. Ele falou assim, o segredo não é você, de fato, tipo, você é um grande empresário, você acertou uma vez. Mas o segredo é você saber acertar de novo. Sim. Que é a coisa do artista, né? Sim. O artista famoso, o artista de quadro, dos pintores, eles são famosos não porque pintou um grande quadro, mas porque eles sabem pintar novamente. Então, cara, eu acho que esse é o grande segredo do empresário e até no digital, porque é muito descartável, porque não é palpável. Então as pessoas normalmente não é igual o negócio físico que você constrói e tudo mais, e que fica alguma coisa depois. No digital, acabou. Então, eu vejo que tem muito disso. E eu queria te agradecer de coração, cara, novamente aqui pelo que você passou, pelos insights, pelo teu tempo, pela tua presença, por tudo que você passou. Espero que o pessoal vá no teu Instagram, converse contigo e que quando esse episódio for ao ar, o pessoal vá lá e fala, vi você na Cartpanda e tal, gostei pra caramba. Fechou. E, inclusive, além disso, que você que tá aí do outro lado, eu queria agradecer não só ao tempo do João, mas agradecer ao seu tempo também. Porque eu imagino que se você tá investindo o seu tempo em conhecimento aqui no podcast da Cartpanda, eu fico muito feliz com isso. Porque a minha gratificação é, de fato, ver você mudando de vida e que você um dia venha aqui no podcast, fale isso como de várias outras pessoas que já vieram no podcast, que já assistiam antes, vieram no podcast, realizaram, pra gente conseguir mudar mais vidas e, principalmente, alcançar o nosso propósito, que é fazer você vender muito mais no digital, mas não é só faturar, não. É você lucrar muito mais com as dicas que a gente passa aqui no podcast. Então, se você tá pelo Spotify, salva essa playlist, deixa o teu comentário ali embaixo, que pra mim é muito importante pra eu saber como que você tá achando do direcionamento que eu dou aqui no podcast. E se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like pro YouTube entender que esse vídeo faz sentido na tua vida, pra impactar também a vida de outras pessoas, e deixa nos comentários aqui o que você achou. Mas olha, o mais importante, espero que você tenha gostado e que, principalmente, se você gostou muito e quer acompanhar sempre o que a gente vai soltar, tanto de novidade na plataforma, no YouTube, de lançamento que a gente vai fazer de evento e tudo mais, de recompensa, segue a gente no Instagram, CartpandaBR, que eu tenho certeza que por lá você vai ficar sabendo sobre tudo em primeira mão que a gente vai soltando tanto na plataforma de lançamento, tanto também de lançamento de eventos e até mesmo melhorias que a gente vai lançando. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.